O estudante japonês Ritsuki Kakuyama tem sua bunda arremessada pelo Truck-kun para o mundo Isekai logo depois de entrar na universidade dos seus sonhos. O cara renasce em uma casa de camponês em vez daquelas incríveis encarnações em vidas nobres e ricas. Então o Truck-kun realmente tinha algum problema com esse cara. Sua família é um lixo e ele sofre bullying por ter cabelo asiático preto, algo estranho neste mundo. Felizmente, a vida do mano melhora um pouco no momento em que a notificação do sistema o cumprimenta, fazendo-o sentir que finalmente está prestes a vencer. Essas esperanças também são esmagadas quando o sistema literalmente o chama de um perdedor insignificante. Com suas chances arruinadas, ele agora não tem escolha, a não ser trabalhar duro para quitar a dívida da família. Nosso garoto pensou que poderia se destacar tornando-se a reencarnação de Da Vinci, ou talvez um cavaleiro poderoso, e um dia esses sonhos se tornam realidade quando ele encontra um urso pardo. As vidas de Ian e de sua irmã são salvas graças a uma maga que vaporiza esse Teletubby gordo. Ele não fazia ideia do que uma maga poderosa estava fazendo em uma vila como aquela, mas a mulher despertou a curiosidade do garoto, expressando como ela recebeu uma profecia para procurar um garoto de cabelos pretos na esperança de criá-lo. Sabendo que este garoto se encaixava na descrição do que ela procurava, ela ganhara interesse em Ian, enquanto o garoto fica ali questionando como diabos ela conseguiu matar aquele urso gigante com um único golpe. Qualquer um poderia se tornar um mago, e esse pensamento deu esperança a Ian, fazendo-o sonhar se ele poderia um dia usar magia também. A mulher gentil garantiu a ele que ele também, apesar de ser um camponês, pode mudar seu destino e se tornar um mago. Ela até se ofereceu para ensiná-lo magia, enquanto o garoto finalmente percebeu que poderia reverter suas péssimas chances aceitando esse acordo. A maga leva seu novo aluno para sua pequena sala de estudos, e imediatamente Ian encontra seu primeiro oponente poderoso, um livro didático pesado contendo o básico absoluto da magia, intitulado Moro-News. E a propósito, a maga, na verdade, foi formalmente até a casa dele para obter permissão dos pais e até do senhor da cidade, só para garantir que as coisas não os incomodassem mais tarde. Com as pessoas esperando grandes coisas dele, Ian está pronto para dar o seu melhor absoluto, e ela o prepara para a primeira lição, enquanto o sistema do garoto anota lentamente seu nível de progresso enquanto ele folheia o livro. Moro-News atinge uma taxa de conclusão de 27%, e vários outros livros didáticos pesados e estranhos nomes de feitiços de Harry Potter depois. O garoto eventualmente atinge 99% de sua taxa de conclusão. Moro-News é totalmente concluído. Assim, o garoto agora pode utilizar a linguagem mágica perfeitamente e entender seu uso para os magos. 7 anos inteiros se passaram, sim. Esse tanto de salto temporal gasto em sua educação, e de alguma forma essa maga gata parece a mesma de antes. Ela acredita que a tutoria privada deles chegou ao fim. Com Ian crescendo consideravelmente, é hora de eles darem o próximo passo juntos. A única habilidade atual do garoto é que ele conhece a linguagem mágica e a capacidade de manipulá-la. Na próxima cena, testemunhamos montanhas fascinantes com um céu sereno, e, sob este belo horizonte, Ian está apanhando enquanto cai do céu. Ele grita suas reclamações para sua mestra por ir rápido demais, mas está bem claro que a professora está gostando muito disso. O humano está tremendo de medo, expressando que só aprendeu uma droga de língua nos últimos 6 anos. Então não é como se ele fosse um mago de verdade ou algo assim. Sua professora o observa com intriga, enquanto o humano está praticamente implorando para ser salvo por alguém tão alto no céu. A mamãe maga o incentiva a tentar se concentrar nas vozes ao seu redor, enquanto o humano fica pensando que essa psicopata pode ser esquizofrênica, porque quem diabos consegue ouvir vozes em um lugar como estes? O único som que ele ouve agora é o do vento ondulante, mas, estranhamente, quando Ian se concentra muito, ele ouve sussurros e fofocas de algumas entidades que parecem impressionadas pelo fato de um humano estar realmente voando. Isso pega nosso garoto de surpresa, fazendo-o se perguntar se esta deveria ser a voz indicativa de Moro-News. Tendo conseguido ouvir essas vozes, o sistema expressa que ele desbloqueou uma nova habilidade chamada Arte do Ar, permitindo-lhe manipular a magia do vento. Eu simplesmente amo como a primeira habilidade prática do humano é ele se tornar o Superman. Após essa rigorosa sessão de treinamento, sua mestra continua a provocá-lo enquanto ri de seu estado lamentável. Ian a provoca por estar se divertindo enquanto ele sofre. O ponto dela é, na verdade, sobre o estado dos magos, que pegam emprestado o poder dos mistérios da natureza ao se comunicarem com eles. É assim que a magia deste mundo funciona, o que pega o garoto de surpresa. E aquela voz lá em cima, a maga maluca comenta que é, na verdade, a voz do vento e que ele precisa ouvir as vozes de outros mistérios também. Ian, agora com uma compreensão de como a magia funciona, fica feliz em seguir essa abordagem. Apontando para ele com seriedade, ela dá sua segunda missão, a compreensão das artes da água. Como você pode imaginar, o humano é enviado para se afogar e se tornar Michael Phelps, ou praticamente morrer no mar.
Ele nem consegue se comunicar com a água ondulante, mal conseguindo se manter. Em seguida, sua professora o encarrega de assumir as artes do gelo, e então ele é enviado para tomar um mergulho gelado no meio da porra da Antártida, onde suas bolas estão congelando. A esta altura, sua professora está bastante esperançosa e praticamente impressionada com a velocidade de aprendizado do humano. Enquanto isso, nosso garoto, por outro lado, está questionando sua existência e mal acompanhando as coisas. Sem perder o impulso, essa maga psicopata estala os dedos para conjurar as chamas do inferno bem diante de Ian. Nosso garoto sabe que, logo após congelar suas bolas, essa mulher está prestes a queimá-las também. Ele implora por misericórdia à sua mestra, mas, como sempre, ouve o som das chamas despertando intriga no jovem humano. E a primeira pergunta que as chamas fazem é se podem queimá-lo com alegria. E, bem, você pode imaginar a reação do nosso garoto, porque o humano sabe que está frito, literalmente. Na próxima cena, entramos nas cavernas, onde Ian deve obter uma compreensão das artes da Terra. A tarefa final até agora, a voz da Terra é na verdade bastante relaxante, divagando sobre alguma sabedoria, como o mestre Uguay ou algo assim. Até nosso garoto fica confuso e não entende o que diabos acabou de ouvir, o que o faz se perguntar se ele atualmente carece da habilidade de compreender ou entender as artes da Terra. O humano encara isso como um sinal de alívio e sai da área, quando de repente o sistema solta outra notificação, compartilhando como ele ganhou pontos de habilidade como bônus. Esses pontos podem ajudar a aumentar sua proficiência mágica. 100 deles estão disponíveis agora mesmo. E isso praticamente confirma para Ian que ele é um trapaceiro neste mundo, porque não tem como ele conseguir essas coisas de graça. Obviamente, como a Terra é o elemento que falta agora, ele decide atualizar mais tocando na tela. Logo após ele apontar para ela, a tela pulsa com um azul ofuscante. Neste ponto, a voz da Terra o comanda, expressando que a lava fica logo abaixo e que, se ele não tomar cuidado, um terremoto pode ocorrer e fazer essa lava entrar em erupção na superfície. E Ian agora entende o que essa voz está tentando dizer. Seu objetivo é apenas dar o fora daqui e confirmar para sua mestra que ele ouviu a voz do mistério. Primeiro, Ian comanda o fogo para queimar, criando luz para navegar pelas coisas. Desta vez, uma voz diferente grita de dor, expressando sua raiva pela luz. Ian tenta puxar conversa com ela, questionando se esta também é a voz da Terra. No entanto, este elemento é diferente. Não é um elemento que sua própria mestra lhe contou, porque, veja, a única coisa que realmente odeia a luz é a voz da escuridão, e é isso que esse mistério é. Ian fica assustado, enquanto lá fora, sua mestra está olhando sua agenda, percebendo que talvez tenha que comparecer a uma próxima conferência de piromantes. Sai seu aluno com pressa. Ela parabeniza Ian por ter finalmente conseguido, enquanto ele compartilha outra notícia emocionante de ter feito contato com as sombras da escuridão. Essa revelação, na verdade, deixa a boca da maga maluca aberta, porque claramente ela não previu que ele se conectaria com a escuridão. Isso a faz questionar se ele realmente fez contato com um mistério tão covarde, e seu silêncio traz preocupação a Ian. Ela se dirige ao garoto, compartilhando que eles precisam fazer a descida da montanha. O garoto fica feliz em fazer isso, curioso sobre onde será sua próxima aventura. Mas parece que Ian entendeu mal suas palavras, porque você vê, sua mestra quer dizer algo completamente diferente. Ela declara que eles se separarão oficialmente a partir daqui. Apontando para a esquerda, ela sugere que ele vá para a fenda temporal, onde ele logo participará da Conferência de Magos do Espaço-Tempo, porque se ele está destinado a aprender tais artes, então ele também terá a sorte de encontrar um mago do espaço-tempo competente por lá também. O cara fica confuso porque de repente estão dizendo para ele aprender uma coisa completamente nova relacionada ao espaço-tempo. Ver a confusão dele a deixa feliz. Eldith reflete que o jovem garoto nasceu com uma afinidade natural para descobrir mistérios e, baseada em seu instinto, ela pode dizer que ele também será capaz de manejar o poder do espaço-tempo. Com isso, o contato deles se encerra. Eldith está animada para encontrá-lo depois de 3 anos em Dranheim. Na próxima cena, nos apresentamos a região sobre a qual ela falou para ele. Esta cidade parece bem rural, embora as pessoas estejam agitadas. Ian está procurando a conferência sobre a qual seu mestre lhe contou. Ele ainda acha que aquela mulher é imprevisível demais por tê-lo enviado para cá. Um homem no meio da multidão parece ser um guia de viagem pronto para ajudar qualquer um a viajar para o norte. Ian lembra que seu mestre lhe disse que a conferência seria realizada no norte, e como ele está livre para viajar, nosso garoto acha que é uma boa oportunidade para ele partir imediatamente. Na próxima cena, temos um grupo de pessoas se acomodando para um acampamento. Entre essas pessoas, Ian também está sentado. Um desses homens, o homem que o chamou mais cedo, é o mestre da guilda dos mercadores, Lick. Lick pergunta se é a primeira vez do garoto indo para o norte, ao que Ian confirma que ele só está indo para lá porque algo surgiu. O homem mais velho ouve isso e comenta que o garoto provavelmente não faz ideia sobre a Montanha do Dragão então. Ian expressa sua confusão porque aparentemente este dragão deveria estar
repleto de dragões negros lindos, porém perigosos. Esses dragões não são fáceis de afastar. Lick age como amiguinho do garoto e pergunta se ele pelo menos sabe lutar ou correr. Ian não se sente confortável com esse cara, mas responde que não está muito confiante. Imediatamente, o homem aparentemente gentil se vira contra ele e chama nosso garoto de inútil, questionando sua profissão. Com muita vergonha, o garoto compartilha que ele é um mago. Eu não sei o que acontece com Lick, porque ele treme de choque e chama o garoto de Lorde Mago. Ouvindo a conversa deles, uma garota é atraída pelo garoto. Essa garota encapuzada se vira para ver o que está acontecendo, enquanto os outros homens ainda estão confusos, até chocados que esse garoto deveria ser um mago. E Ian genuinamente não entende por que essas pessoas estão tão atordoadas, porque sua pequena revelação mudou o ambiente completamente. Como se reverenciasse suas habilidades, Lick rapidamente se torna um subordinado e pega a tigela, feliz em servir uma segunda porção ao garoto. Embora Ian recuse a oferta, esse homem corre até o servidor de comida para buscar uma tigela nova para ele de qualquer maneira. Mais e mais pessoas começam a conversar sobre o status de Ian como mago. Alguns deles até duvidam de sua habilidade, acreditando que sua aparência o faz parecer um cara fraco de terceira categoria que não sabe do que está falando. Esses haters estão odiando muito o nosso cara, pensando que ele não é tudo isso, enquanto Ian é um bom garoto que não dá ouvidos a eles. A garota de antes que se interessou por ele decide falar com ele, sussurrando que, se ele é realmente um mago, então o garoto deveria tentar usar algum feitiço e mostrar a esses caras quem é que manda. Pode parecer uma abordagem assertiva e forçada, mas Ian não entende muito bem o ponto. A garota explica que normalmente mercenários são conhecidos por zombar de pessoas quietas, tratando-as como tímidas ou fracas. É por isso que é necessário que tais pessoas mostrem seus poderes e intimidem outros que duvidam de sua força, porque se Ian puder simplesmente fazer isso, ele mostrará a eles quem é o chefão e os mercenários automaticamente se tornarão seus subordinados, dispostos a protegê-lo de qualquer problema. A ideia é um pouco nova para Ian, que entende de onde a garota está vindo, mas não entende o que deveria fazer nessa situação. Porque, antes de tudo, o cara não tem exatamente experiência em ficar bravo com as pessoas antes. Enquanto essa conversa acontece, o cara sentado servindo a comida, na verdade, cospe na tigela de Ian antes de cobri-la com uma folha. Esse desrespeito realmente deixa nosso garoto furioso, que não consegue acreditar que esse idiota teve a audácia de cuspir na comida dele. De repente, o chão treme, fazendo o servidor perceber que ele fez besteira. Ian vai até o bastardo e se dirige a eles com uma presença poderosa, questionando como ele ousa cuspir no prato dele daquele jeito. O servidor está fazendo xixi nas calças de medo, então ele rapidamente se submete em terror, pedindo desculpas ao Lorde Mago por suas ações hediondas. Deixando-o ainda mais irritado, o servidor afirma que só queria polir o prato. Ian está furioso que a melhor ideia desse cara de polir um prato seja primeiro cuspir nele. O homem argumenta que a água é, na verdade, suja, então teria sido pior. Ian não entende muito bem o significado por trás de tal afirmação, questionando a lógica dele. Então o servidor explica detalhadamente como a água é, na verdade, cheia de lama e parasitas. É por isso que ele não lava pratos com água. E, meu Deus, é o pior raciocínio de todos, porque esse homem realmente acredita que seu cuspe é mais limpo em comparação. A frase traumatiza Ian, assombrando-o pelo resto da noite. O cara está ficando maluco, completamente petrificado na frente dos mercenários e dos servidores, porque essa era medieval, na verdade, não tem noção nenhuma de higiene. Frustrado, Ian murmura friamente um feitiço, lançando o poder das chamas para irromper da fogueira próxima. Essas chamas alcançam alturas maiores que os humanos ao redor, intimidando-os e surpreendendo a garota que lhe deu a sugestão. Mantendo seu tom assertivo, Ian ordena que eles busquem rapidamente um pouco de água, repreendendo-os por serem um bando de bastardos medievais sujos. Ambos os homens correm em velocidade máxima para buscar a água, sem saber o que realmente fizeram de errado para começar. Na próxima cena, encontramos a noite calma. Parece que todos foram dormir, exceto que os mercenários estão em busca de Kathy, a garota que eles não conseguem encontrar. Um bastardo tarado quer Cat só pra si, porque seu pau medieval de 3 centímetros está atacado às 3 da manhã. À distância, ele consegue encontrá-la, então o tarado chama por Cash, insistindo para que ela venha até ele. De repente, o homem percebe que Cat está na verdade desmaiada. Ela foi sequestrada por um bando de bandidos. Os mercenários gritam com os bandidos, mas todo o seu ato machão falha quando um deles é subitamente morto com uma flecha perfurando seu peito. Os mercenários rugem de raiva por esses agressores terem matado um de seus camaradas. Eles rapidamente entram em ação, visando lutar contra esses caras e até matá-los. O líder desse grupo desconhecido os trata como um bando de pequenos insetos. Mas é aqui que Kathy realmente acorda de novo e começa a morder as costas desse cara. O sujeito é forçado a jogá-la no chão porque não podia arriscar ter seu braço decepado com a técnica secreta de mordida do Goku.
Kathy luta para fugir, enquanto o líder ordena que seus homens persigam rapidamente o alvo enquanto ela foge. Enquanto tudo isso acontece, nosso garoto está dormindo em sua barraca com as mesmas memórias assustadoras, percebendo que esses idiotas medievais realmente usam cuspe para limpar. A comoção lá fora rapidamente o acorda de seu pesadelo. Uma voz misteriosa o chama para se levantar rápido. Meu cara sente a aura da atmosfera ao redor antes mesmo de ouvir os sons dos mercenários correndo até ele. Lick é o primeiro entre eles, chamando pelo Lorde Mago e explicando que eles estão em apuros. Na próxima cena, nosso garoto chega à zona de luta, onde esses mercenários estão batalhando contra os bandidos. O líder é, na verdade, o mais forte deles, cortando os mercenários com sua espada como se não fosse nada. De fato, ele quer que todos os seus homens cortem esses caras sem misericórdia, e então também procurem pela mulher desaparecida. Cat, o alvo deles, está atualmente escondida atrás da árvore próxima. Ela encolhe de horror, sem saber o que deveria fazer, porque, no ritmo atual das coisas, ela será pega em pouco tempo. Enquanto ela está escondida, um cara realmente aparece para expor sua localização, confirmando seus piores horrores de ser encontrada. Com uma lâmina em seu rosto, o cara ameaça cortar seu braço se ela não ficar de pé rapidamente. Cat, aterrorizada, se encolhe em horror, sabendo que sua vida acabou. Antes que ela pudesse sequer se levantar, esse canalha impiedoso levanta sua espada para cortá-la. Mas, naquele exato momento, algo o atinge com tanta força de impacto que até o chão se rompe por baixo com o impacto. Kathy fica sem palavras. Enquanto seu salvador está logo atrás dela, Ian lançou seu feitiço e chega no momento certo. Ela olha para ele com admiração, enquanto ele segura sua mão e instrui a garota a ficar perto dele. Sua confiança a conforta, enquanto o resto do grupo também se une como um trem e fica atrás do Lorde Mago. Parece engraçado, mas na verdade é metódico, porque Ian tem um feitiço. Ele entoa a abertura como a técnica da fornalha de Sukuna. Mas, em vez de fogo, este homem reúne o poder da escuridão e do relâmpago concentrados em uma esfera. Os mercenários ao redor, assim como os bandidos, percebem esse feitiço e em meros instantes toda a região é envolta em preto. Sem conseguir ver nada, eles lançam suas tochas preocupados. Mas, além dessa pequena inferência de luz, nada é visível. Esses caras começam a esbarrar uns nos outros no escuro, como se a energia tivesse acabado. Mas, enquanto eles lutam, a formação de trem de Ian ajuda seu próprio grupo. Ele segue à frente com confiança enquanto eles o seguem, e usando essa técnica, ele acha que eles devem conseguir sair facilmente. A habilidade atual que ele está usando é uma das artes das sombras, combinada com seu atributo de visão noturna para ver coisas no escuro. Infelizmente, mais confianças também acabam acontecendo porque um dos agressores acaba esbarrando em Lick, causando problemas. Isso é ruim, já que o cara rapidamente levanta sua espada para cortá-los com a pouca chance que tem. O homem na frente, Lick, está com medo por sua vida e implorando para ser poupado. Ele é um velho indefeso, então Ian tem que intervir com o lançamento de seu encantamento de queima de fogo. Lembra quando ele usou isso apenas para acender uma tocha mais cedo? Bem, desta vez o mano literalmente usa a tocha para engolir o rosto desse cara, queimando-o vivo. Depois de virar um bife queimado, o mano atinge o chão, assustando pra caramba os outros bandidos. O homem que eles estão enfrentando não é brincadeira, e até Ian entende que essa demonstração de poder deve ser suficiente para assustar os outros a correrem por suas próprias vidas. Assim como ele esperava, um pânico repentino é causado. Os bandidos querem se aglomerar e fugir, mas seu líder se recusa a deixá-los ir a qualquer lugar, rugindo para que avancem. Apesar da confiança do mano, não é como se algo diferente fosse acontecer, porque, inesperadamente, um dos dragões negros chega, surpreendendo-o ao arrancar a cabeça de seu líder. Agora, essa é uma morte horrível, uma que enchila o medo da morte nos membros restantes do grupo. Mas isso não é tudo. Até o nosso garoto está aterrorizado, porque a situação ficou muito mais complicada com a chegada desse gigante comedor de carne. A besta curiosa encara a brincalhona os outros humanos, enquanto devora um dos seus, como um predador que encontrou um grupo inteiro de presas para devorar. Os bandidos restantes fogem com medo, mas o medo corre solto no grupo de Ian também. Lick gagueja, apontando a atenção do mago para o dragão. Apesar da competência do nosso garoto como mago, ele não tem experiência em lidar com alguém tão poderoso quanto este dragão. Até Ian entende que eles estão caminhando para a destruição total, enquanto o sistema observa que eles estão enfrentando um encontro com um dos mistérios primordiais. Isso ajuda a desbloquear automaticamente uma nova habilidade chamada Invocação, permitindo que Ian se comunique e invoque outras formas de vida. Parece uma habilidade
atitude conveniente, considerando suas chances contra essa besta monstruosa, mas também faz nosso garoto se perguntar se a besta diante dele é nada diferente de todos os mistérios que ele já encontrou. Eles eram todos elementos diferentes, mas se ele pudesse comunicar com essa criatura, eles podem sobreviver. Apesar de sua hesitação, Ian arrisca e chama o dragão, que o observa com sangue escorrendo pela boca. Lick e os outros genuinamente pensam que estão prestes a ser enviados para o inferno, mesmo com Ian protegendo-os, enquanto o mago encara pacientemente a besta que rosna diante dele em um esforço para intimidar o humano, reunindo alguma confiança em sua habilidade. Ian continua a se comunicar, sabendo que todo esse tempo, nenhum dos mistérios ousou trair seus esforços. O mago se apresenta, mas da maneira mais cafona imaginável, expressando que ele é um amigo do dragão. Sim, parece que ele deve ter aprendido o Talk no Jutsu de Naruto durante seu salto temporal de 7 anos também. De qualquer forma, o dragão fica perplexo e o grupo do humano também. Ian literalmente segura uma placa em sua cabeça para explicar que amigos não devem lutar entre si, mas acho que o humano está esquecendo o fato de que essa coisa literalmente devorou um cara bem na sua frente. A criatura rosna de volta, fazendo os outros questionarem o que ela está dizendo ao mago. O rosto de Ian exibe confiança, mas a parte hilária é que nem ele entende o que essa coisa está tentando lhe dizer. Então ele está tão perdido quanto os outros. Agora, ele não tem absolutamente nenhuma chance de comunicação, então ele gasta os pontos restantes aprimorando suas habilidades, despejando todas elas em seus atributos de invocação com a chance de comunicação. Depois de aumentar seu atributo de invocação, nosso garoto finalmente consegue entender a língua do dragão, o que lhe dá uma chance de falar com ele. Ian confirma mais uma vez se é verdade, chamando o dragão, mas em sua tentativa, ele enfurece a besta, fazendo-o rugir em seu rosto por desperdiçar seu tempo. O grupo de Ian está morrendo de medo enquanto ele se mantém firme e reúne suas palavras para uma conversa. Primeiro, ele explica que não tem intenção de lutar contra o monstro, mas o dragão responde que seria tolice até mesmo considerar tal ideia de lutar contra ele. Ian garante a ele que sabe disso e que perderá imediatamente se eles tentarem atacá-lo. Ele realmente entra no jogo com a arrogância do dragão, fazendo parecer que seria uma perda de tempo para eles lutarem contra a grande besta. O orgulhoso dragão entende que os humanos estão implorando por misericórdia. Lick e os outros entendem que eles estão se comunicando através da comunicação, enquanto Cat espera pacientemente. O dragão ruge que seria, de fato, inútil tentar matar o resto dos fracos, o que é exatamente o que nosso garoto quer. Ian está começando a pensar que essa negociação está favorecendo-os. Um pequeno problema. A besta ruge que está de muito mau humor agora, implicando que ele não tem planos de deixá-los ir. O grupo de Ian está de joelhos implorando por suas vidas, enquanto nosso garoto questiona o que ele vai fazer agora. Ian entende isso como um sinal de que o dragão está dizendo para ele sumir e que ele realmente não tem escolha a não ser enfrentar a besta com uma abordagem direta. Lutar não é o que ele quer dizer aqui, porque o mago de repente se transforma em um terapeuta e pergunta ao dragão por que ele está de tão mau humor. Ainda irritada, a besta grita que não tem motivação para dizer isso a um humano. Ian rebate que quer oferecer alguma assistência para ajudar a aliviar o humor do dragão. Sua oferta parece arrogante para a criatura, que pensa que é inútil para um humano que nem consegue fazer nada. Em resposta, o mago murmura um monte de palavras na língua mágica, fazendo a água subir e borrifar ao redor. A visão parece estranha para o grupo, ainda mais estranha para a besta, enquanto Ian se cerca de uma aura mística. Intrigada com essa súbita demonstração de magia, a besta agora demonstra total interesse no garoto. Ian enfatiza que ele não é nada mais do que um humilde mago tentando se comunicar com os mistérios do mundo. É por isso que ele só quer ajudar o dragão com o que puder. Vendo que a besta ainda não tem nada a dizer com raiva, Ian sabe que está no caminho certo. O próximo passo é onde a negociação real realmente começa. Cortamos para a próxima cena. A meia-noite cai sobre eles. A sede de sangue do dragão não existe mais, e ele está mais aberto para uma conversa. Nosso garoto está apenas feliz por ter conseguido adiar a morte imediata para ele e o resto de seus amigos. Mas o problema real vem na forma de cumprir os requisitos. Ian calcula suas opções, entendendo que o dragão tem toda a vantagem aqui, o que significa que o mago tem que ser aquele a fazer exigências simples. Uma memória repentina de sua mestra assombra sua memória. Ela uma vez lhe disse que o domínio da magia é simplesmente impossível sem o domínio da comunicação. É a mesma razão pela qual construir um relacionamento com os mistérios é essencial. Amigos ou não, cada mistério contém seu próprio tipo de natureza, seu temperamento,
momento. O trabalho de um mago é identificar e ter empatia com tais naturezas, acompanhando os corações dos mistérios. Em outras palavras, Ian aprendeu que a navegação social é uma habilidade crítica para um mago, e em uma situação de risco de vida como esta, ele tem a oportunidade perfeita para provar a si mesmo como alguém que pode enganar um dragão para sair de um humor assassino. Para alcançar esse objetivo, ele chama a janela de habilidades primeiro. O sistema mostra a ele uma habilidade chamada Gestão de Invocação Especializada, e é basicamente tudo o que nosso garoto precisa para o problema atual. Normalmente, isso pode parecer a escolha mais rápida, mas nosso garoto leva seu tempo e acha muito estranho que a habilidade envolva dar ao dragão um pouco de bebida alcoólica de alta qualidade. Ian está suando frio quanto mais ele lê as notas desse sistema maldito, porque o próximo passo requer bajular demais os mistérios com os quais ele está falando. Resumindo, o conselho mais útil que o humano recebeu do sistema é apenas usar álcool e se tornar um daqueles simps que bajulam influenciadoras no Twitter. Ian se rende percebendo que esse tipo de tarefa é impossível para um solitário como ele, enquanto até o dragão fica se perguntando o que diabos esse cara está tentando fazer. Fortalecendo sua determinação, nosso garoto pensa que deveria começar alcançando o coração da criatura, já que é a única maneira de ele fazer qualquer progresso. Ian se dirige ao dragão, expressando que ele realmente preparou um presente poderoso para a gloriosa besta. Curiosa sobre o presente, a besta deseja que ele o traga imediatamente. Em seguida, Ian chama Lick, que se assusta com a ordem repentina. O humano rapidamente diz a esse velho babaca para buscar a bebida mais forte que eles tiverem agora mesmo. Momentos depois, o homem retorna com a caixa de bebida mais requintada e de aparência premium, apresentando-a diante do Drake. O monstro não entende exatamente o propósito desse presente. Até Ian está internalizando sua raiva, irritado por esse monstro ser tão ingrato. Mas por fora, meu cara mantém a calma e explica que é um presente muito precioso no mundo humano. E, servindo uma caneca enorme para a besta, ele a apresenta ao monstro. O Drake cheira primeiro, achando o aroma peculiar. A besta explode em raiva, questionando se este homem está prestes a fazer algum tipo de jogada suspeita de 3.000 de QI para atrair o monstro. O grupo de Ian fica assustado, mas meu homem continua com sua cara de pôquer e garante ao Drake que não há nada de suspeito acontecendo. Para provar suas palavras, meu cara vira a caneca inteira sem problemas. Até seu grupo fica um pouco chocado por ele ter feito tudo aquilo. Ian disfarça, agindo como se nada tivesse acontecido, mas no fundo ele está atordoado com o quão forte essa coisa é. O Drake fica um pouco chateado porque a bebida cheira muito mal, então ele tapa o nariz para evitar. O mago garante a ele que o ajudará a se sentir melhor se ele apenas experimentar. O monstro encara a caneca. A pequena caneca certamente não poderia fazer nada com ele. Com ousadia, ele coloca a língua para fora para provar um pouco, enquanto o grupo de Ian reza pelo bem deles. De repente, o Drake se transforma em uma garotinha se contorcendo. Claramente ele não esperava tal resultado. E embora ele não ache o sabor agradável para uma besta selvagem como ele, a substância parece viciante. Encontrando aquela deixa perfeita, Ian compartilha que a besta deveria experimentar esta outra também. Então a noite passa e essa coisa está literalmente bêbada pra caramba, engolindo tanta bebida. O Drake está em um clima alegre e encontrou um novo vício em bebida, mas nosso garoto está se perguntando como diabos esse bastardo ainda está vivo depois de beber 7 barris inteiros. Ian e o Drake se tornaram melhores amigos, com ambos descobrindo o quanto essa besta bebe. Mais cedo, nosso garoto planejou que ele escaparia enquanto esse grande lagarto malvado estivesse dormindo. Mas isso não vai funcionar tão cedo. Em vez disso, Ian está virando a mesma bebida quando, de repente, o Drake chama o mago por seu pedido anterior para descobrir por que ele estava de mau humor. O Drake bêbado chora e fica todo sensível, como uma colegial sentimental, confundindo nosso garoto. E, aparentemente, o Drake está irritado porque seu ninho está em uma localização ruim. Uma localização mais difícil em comparação com os outros. Apesar disso, sua parceira disse a ele que se sentia em paz. E, bem, o humano está chorando por causa de sua namorada. Enquanto isso, Ian reflete sobre como diabos esse Drake de aparência feia conseguiu uma namorada enquanto ele nem sequer tem uma. A criatura se afunda na dor, expressando como sua parceira eventualmente começou a ser provocada pelos outros. Isso o fez se sentir culpado por ela, e em sua raiva, o humano terminou com sua própria namorada. É hilário, porque o rugido do Sr. Durão hilariamente acorda Lick e os outros de seu sono, e então também os coloca de volta na cama, ceifando suas almas. Bem, Ian pode entender esse sentimento. O Drake está sentindo a perda de uma amante não diferente de um humano. Ao mesmo tempo, um plano vem à sua mente para mudar as coisas para
melhor. Ele chama a besta, explicando que poderia usar magia para consertar aquele ninho miserável. O monstro fica abalado com esse apoio. Ian entra na conversa e pede algo em troca, pedindo um simples favor. Na manhã seguinte, Ian caminha por aí, enquanto Lick ainda está sonhando acordado com algum sonho romântico de merda. Nosso garoto dá um tapinha na cabeça desse palhaço tímido e realmente fica irritado porque esse velho babaca não está acordando. Ian ameaça quebrar o dedo dele se ele não acordar imediatamente. O humano olha pra ele com a expressão mais Jojo Gigachad de todas. Seu olhar aterroriza Lick, fazendo-o gritar e acordar, enquanto o resto do grupo também cai por causa dele. E todo esse tempo, Ian esteve puxando a bunda deles em uma carroça, porque logo depois que aquele dragão soltou um rugido, todos eles desmaiaram no local. Cat acha que cometeu um erro ao acompanhar esses caras, enquanto os outros perguntam se o Drake já entrou em seu ninho. Eles se abraçam em busca de conforto, com medo de que o monstro saia a qualquer momento e os massacre. Ian garante a eles que o dragão está em seu ninho, esperando por sua chegada. Ele já fez um acordo com a criatura para ajudar a salvar a vida de seus amigos. Só de ouvir isso, esses palhaços de repente se tornam seus fãs número 1, enquanto Ian fica se perguntando se deveria tê-los deixado morrer. Naquela época, ele disse ao monstro que consertaria seu ninho em troca da vida dessas pessoas. Ouvindo essas palavras, Lick e os outros entoam o nome do brilhante arquimago, honrando-o. Nosso garoto não entende de onde tudo isso está vindo, porque aparentemente esses caras estão sob a impressão de que o mago realmente derrotou o grande dragão malvado por eles. E depois de repreender a criatura, ele a enviou de volta para seu ninho, antes de forçar a criatura a se render à sua misericórdia. Esses perdedores estão em êxtase com uma onda de emoção vindo sobre eles. Eles querem servir a este homem pelo resto de suas vidas. Ian está apenas irritado e ordena que estejam prontos para partir sem abandoná-lo quando ele voltar. Eles concordam com esse comando, expressando que estão unidos como um só. E logo depois, Lick pede que verifiquem o número de mercenários que eles têm com eles. Kef percebe isso e por alguma razão está observando seus arredores. Vamos cortar para a parte em que o dragão leva nosso garoto para seu ninho. É um cenário rochoso. Ian expressa seu choque, fazendo o dragão pular em cima dele por agir como se fosse insolúvel. Nosso garoto esclarece que não é nada impossível de consertar, é só que ele está com sono e a resistência do humano está em um nível baixíssimo. Ian só quer terminar as coisas rapidamente para não ficar atolado depois. Seu objetivo é simplesmente empurrar as rochas salientes e criar mais espaço aqui. Focando-se, ele se comunica com a Terra Calma, que responde ao humano. Ian pede um favor e imediatamente a Terra recusa, afirmando que está ocupada. O humano percebe que essa coisa não está nada feliz com ele, enquanto o dragão ansioso quer atualizações imediatas. O mago explica que a Terra nem está ouvindo ele, então ele vai tentar de novo quando o humor dela melhorar. Ele tem o entendimento de que a Terra ficará mais irritada, mesmo se ele fizer um segundo pedido, enquanto o dragão argumenta que, se as coisas são assim, então não há o que fazer. Em vez de ficar com raiva do mago, o dragão realmente agradece a Ian por tentar fazer isso por alguém miserável como ele. Até nosso garoto fica emocionado, enquanto o dragão lhe pergunta seu nome. Ian se apresenta, então a besta também se apresenta pelo nome, Longtail. Ele quer que os dois sejam amigos, então nosso garoto segura sua pata, criando um novo vínculo e confirmando o requisito de invocação desta besta. O sistema garante a ele que nosso garoto pode usar o monstro sempre que quiser, mas mesmo assim ele se sente um lixo por não conseguir fazer nada pelo seu amigo. A besta chama o humano, expressando que eles deveriam pelo menos celebrar sua amizade, e para isso ele oferece tanto ouro quanto ele quiser levar. É insano que essa coisa tenha tantas joias consigo, e ele está feliz em dar tudo para um humano. Ian inspeciona uma das joias, lamentando que, se apenas a Terra estivesse disposta a lhe dar uma chance, as coisas teriam sido diferentes. Mas então, após inspecionar uma das joias, nosso garoto experimenta um choque repentino. Ele se vira para Longtail e pergunta se não há problema em rabiscar no chão. A besta fica confusa e lhe dá a oportunidade. Momentos depois, Ian esculpe um círculo mágico deslumbrante com uma joia como seu coração. Este é o mesmo método que seu mestre lhe ensinou, um método usado para convencer um mistério usando círculos mágicos. Longtail não faz ideia do que este mago está tentando fazer, enquanto nosso garoto garante a ele que isso será bom. Desta vez, ele chama pela Terra mais uma vez, pedindo-lhe para mover as rochas e suavizar as paredes para ele. Curiosamente, a joia no círculo reage com uma luz forte, e de fato, as paredes começam a se mover em conformidade com o desejo do mago. Longtail fica ofuscado pela luz, mas quando ele olha de
de volta para seu ninho, ele está maravilhosamente esculpido nesta obra-prima divina. E Ian expressa que é seu presente de retorno como amigo, enquanto este pequeno dragão está pronto para cair em lágrimas. O covil fica incrível e até cheira maravilhosamente bem. Longtail questiona se isso também é a beleza da magia e segura a mão humana. Desta vez, o dragão não terá vergonha de apresentar seu novo covil para sua namorada, e até os filhos que eles tiverem se sentirão seguros. Ian não pediu pela informação extra, mas ele está feliz em ajudar, exceto que um efeito reverso de sua técnica se volta contra ele. Seu corpo treme e ele sente uma dor de cabeça repentina, e antes que ele possa compreender o que está acontecendo, o mago rapidamente desmaia diante do dragão após sangrar pelo nariz. Em outras palavras, meu cara fritou o próprio cérebro por essa técnica, e ele nem tem uma técnica de maldição reversa para curar seu cérebro como Gojo Satoru. Em pânico, o dragão conforta seu amigo, que ainda está ofegante. A besta não faz ideia do que fazer quando de repente Cat ruge por seu amigo e vem correndo em sua direção. O dragão fica um pouco confuso enquanto ela está aterrorizada por sua vida, pensando que ele está prestes a comê-la. Ela para bruscamente, enquanto o dragão olha para ela com o olhar da morte, pensando que ela pode ser algum tipo de inimiga. Cat treme e se suaviza, expressando que ela está ali para uma conversa. Então ela começa a entoar os mesmos sinais estúpidos que nosso garoto fez anteriormente para pintar a imagem de que ela é uma amiga. Com muita dificuldade, a besta acaba entendendo o que ela quer dizer. Ambos olham para Ian, que ainda está em um estado bem difícil e mal conseguindo se manter. À noite, nosso garoto é trazido para debaixo do céu noturno. Quando ele se levanta, ele instintivamente alcança seu telefone como se ainda estivesse na terra. Hilariamente, em vez de segurar seu telefone, o cara acaba segurando a mão desta garota antes de questionar como diabos seu telefone ficou tão macio ou virou uma goma. A sensação macia e esponjosa genuinamente não faz sentido algum, até que Cat pergunta diretamente se ele está acordado porque o mano está fazendo algo muito suspeito agora. Ian, agora confuso, salta embaraçado do colo dela. Confuso sobre o que diabos ela está fazendo aqui. A princípio meu cara pensa que é ele quem está sonhando, mas ela explica que estava cuidando dele depois que ele bateu a cabeça. A dor de cabeça latejante ainda o incomoda, enquanto ela o aconselha a tentar descansar. Veja bem, Ian só está juntando as peças do fato de que ele simplesmente desmaiou, e ao longo da noite, ele forçou certas evoluções sem conseguir se adaptar. Kathy olha para ele confusa, enquanto ele está ali questionando se ela conseguiu ouvir tudo. O humano está genuinamente envergonhado e cobre o rosto como um desastre. A questão sobre Longtail surge, mas aparentemente aquele lagarto enorme foi embora, fazendo o nosso garoto se perguntar se ele saiu para perseguir sua namorada. Ele pede desculpas a Kathy por causar problemas a ela e pergunta como ela conseguiu até mesmo vir aqui com Longtail guardando o lugar. Ela explica que de alguma forma encontrou um jeito de comunicar que eram amigos. O humano acha difícil acreditar e se pergunta se ela usou a linguagem dos magos. Ele está bem sonolento e não tem todas as respostas, enquanto Cash compartilha que ela o seguiu voluntariamente mesmo sabendo dos riscos. É na verdade porque ela tem coisas para pedir ao mago. Primeiro de tudo, Kathy sente culpa pelo ataque que aconteceu na noite passada, porque ela é a responsável por isso. Ian parece surpreso e ela pede desculpas imediatamente por colocá-los em tantos problemas. Nosso garoto entende que as coisas ficaram instáveis e pesadas rápido demais, fazendo-o perceber por que ela estava tremendo tanto. Ian teoriza que ela deve ter algum tipo de problema com o bandido, enquanto ela se ofende com a sugestão. O humano está até disposto a afirmar que o rosto dela parece o de um bandido, mas Cat decide ser vulnerável com ele para revelar um grande segredo. Ian espera que isso seja uma reviravolta clichê, como ela ser algum tipo de princesa de um país. Na realidade, ela solta uma bomba de que seu nome verdadeiro é Lucy da família Tarion. Ela é uma nobre. Os bandidos foram enviados em nome de seu noivo, e Ian então suspeita que pode ser algum tipo de briga de amantes mimados como sempre acontece. Kathy fica chateada com suas suposições lixo, compartilhando que ela pretendia desaparecer para longe do controle de seu noivo. No entanto, ela perdeu a confiança para escapar desde os eventos que ocorreram ontem. Segurando sua mão, ela implora para que ele a ajude a escapar. Ian está um pouco sobrecarregado com sua repentinidade, questionando do que ela está fugindo, ou se é realmente tão ruim assim. A garota enfatiza que sua família, os Therions, são uma casa baronial que governa a região de Fionlep, exceto que, por terem escassez de cavaleiros para defendê-los, eles estavam constantemente sob risco de serem atacados. Por causa disso, uma guerra territorial sempre pairava sobre eles, ameaçando a própria destruição de sua família. Às pressas, ela foi casada com um cavaleiro
verdadeiro, que já foi um capitão mercenário como meio de controlar a situação. Como este homem tinha uma influência insana em sua equipe mercenária, na época em que estava ativo, todas as ameaças contra sua família desapareceram. As coisas pareciam bem no início. O cara parecia ok com sua posição como genro da família, mas então as coisas colapsaram rapidamente. Ele enlouqueceu na sede de poder, pensando que poderia fazer qualquer coisa. Esse cara até pegava mulheres aleatórias, tratando-a com total desrespeito e ódio. As coisas tinham chegado a um ponto realmente terrível, fazendo com que seus pais exigissem o rompimento do noivado. No entanto, as coisas não deram certo para eles também. E com o coração pesado, ela revela como esse bastardo envenenou seus pais. Ian fica abalado com essa revelação, enquanto a garota indefesa compartilha como esse canalha pensou que perderia o poder, então ele provou seu ponto envenenando a família dela. E até o nosso garoto acha que esse cara é um completo idiota de geração por fazer tudo isso, enquanto Lucy argumenta que o sujeito sempre será um plebeu, e é por isso que ele está tentando forçosamente herdar o nome e o título da família. Ela só conseguiu escapar graças à ajuda de um servo, recusando-se a casar com aquele homem, mas ela sabe que ele continuará a persegui-la. Seu único desejo verdadeiro, como uma garotinha indefesa sem ninguém a quem recorrer, é que Ian a ajude a chegar em segurança e escapar dele. O mago entende a situação dela muito bem. Nosso garoto consegue sentir o tipo de figura violenta que esse homem realmente é por tomar tais medidas, a ponto de estar disposto a sequestrar sua própria noiva. É um assunto complicado, e embora ele não tenha ideia de como esses processos medievais já afetam seu trabalho, ele consegue se identificar com ela. Lucy implora a ele, suplica a ele em nome de sua família, esperando recompensá-lo com qualquer coisa. Ainda assim, uma pergunta incomoda nosso garoto, porque ele também poderia traí-la a qualquer momento. Lucy rebate que ela não tem para onde ir, porque nada é pior do que aquele homem. Ela está até disposta a oferecer tudo a ele em troca de liberdade. Na verdade, essa mulher está tão desesperada que está pronta para ajudá-lo a assumir o título de nobre ao se tornar parte da família Tarion, embora mais tarde surja uma oferta de uma pequena princesa dizendo que ela se casaria com alguém comum e filho de fazendeiro como ele, e esta é verdadeiramente uma chance incrível para o filho de um fazendeiro se conectar com a nobreza em um mundo como este, e Ian ainda não consegue decidir o que realmente quer para si mesmo. Se isso acontecesse, ele se tornaria parte da nobreza, mas não seria mais o discípulo de Elodith, e não viveria a vida de um mago da maneira que sempre quis. Talvez esse tipo de vida ainda fosse bom para ele, e por outro lado também poderia se tornar uma boa maneira de ele viver como um nobre, enquanto lida com política e poder. Agora ele está em uma encruzilhada em relação ao seu destino, e ao tipo de pessoa que ele realmente quer se tornar, se deveria viver como um nobre, ou continuar como um mago. Ainda assim, ele nasceu em um mundo de fantasia por uma razão, então ele acredita que deveria usar esta oportunidade para levar sua magia aos seus limites absolutos. Ao ajudar Lucy, ele deveria ser capaz de ganhar experiência como mago, enquanto também ganha dinheiro suficiente para se sustentar com despesas estáveis. Por causa disso, melhor do que ele, porque um mago não é exatamente um guerreiro, e ele não pode fazer muito por ela durante momentos de perigo. Mesmo assim, ele ainda concorda em ajudá-la, contanto que ela esteja disposta a pagá-lo, e depois disso, tudo o que acontecer dependerá dele. Cat cai imediatamente em lágrimas de alegria e torna-se profundamente grata pela ajuda dele. Ela envolve Ian em um abraço, e Ian sente uma onda de simpatia por ela, enquanto ele permite silenciosamente que ela chore tudo o que sente contra ele. Enquanto isso, Drake está tomando sol preguiçosamente quando Ian e Cash finalmente saem de sua caverna. Drake fica instantaneamente animado quando vê seu amigo novamente, e ele diz alegremente a Ian que ele parece bem. Ian responde dizendo que eles estão descendo a montanha porque todos estão esperando por eles lá embaixo. Ao ouvir isso, Drake diz que ambos deveriam subir em suas costas porque ele mesmo os levará até lá. Ian pula nele sem nem hesitar, mas Kathy permanece nervosa e incerta por um momento. Drake então a chama de namorada de Ian e diz para ela subir também, mas Kathy entende completamente mal suas palavras e começa imediatamente a tremer de vergonha, enquanto Ian explica rapidamente que as coisas não são assim e que os dois não estão juntos. Drake ainda não parece convencido, porque para ele, eles honestamente parecem um casal fofo. Kathy permanece confusa com toda a situação, mas Ian tenta acalmar sua confusão e pede que ela suba atrás dele. Vendo Ian naquele momento parecendo nada menos que um verdadeiro herói, ela finalmente decide confiar nele. Ela sobe em Drake e envolve Ian com força. Ao mesmo tempo, os mercadores estão discutindo entre si enquanto falam com Leek. Alguns deles insistem que deveriam fazer as malas e partir imediatamente, porque eles acreditam que o dragão já deve ter matado Ian a esta altura e ficar mais tempo só os colocaria em perigo. No entanto, os mercadores estão divididos e ambos os lados continuam discutindo sobre escolhas completamente diferentes. Um lado quer
quer ficar e esperar pelo poderoso mago, enquanto o outro lado quer desesperadamente partir e ir para algum lugar seguro. Lick pensa silenciosamente por um tempo antes de finalmente abrir os olhos e declarar que deu a Ian sua palavra de que esperaria por ele. E por causa dessa promessa, ele vai ficar, não importa o que aconteça. O mercador, que apoia sua decisão, grita imediatamente de alegria ao ouvir que eles vão ficar. No entanto, apenas 10 minutos depois, um grupo de bandidos os ataca repentinamente. Os bandidos capturam todos e exigem agressivamente saber onde a garota que viaja com eles está localizada. Lick fica confuso e pergunta de que garota eles estão falando, mas um dos bandidos explica que eles querem dizer uma bela jovem de cabelos azul escuros e avisa Lick que fingir que não sabe de nada não o salvará da situação. Lick percebe de repente que eles estão falando de Kathy, mas quando todos se viram, eles descobrem que ela não está perto deles há algum tempo. Os bandidos assumem imediatamente que todos eles estão mentindo e começam a ameaçar matar todos, enquanto os mercadores aterrorizados gritam de medo. Então, de repente, Lick percebe que seu protetor e salvador, Ian, retornou. Todos se viram rapidamente e veem Drake avançando em direção a eles em velocidade incrível, enquanto Ian e Cat montam em cima dele. Um dos bandidos pergunta nervosamente se a mulher que está montada ali é a garota que eles deveriam capturar, mas o pânico já começa a se espalhar entre eles porque a criatura está correndo em direção a eles em velocidade aterrorizante. No momento em que finalmente percebem que não é um dragão, mas um Drake, eles abandonam tudo imediatamente e correm por suas vidas. Uma vez que os bandidos finalmente se foram, Lick fica profundamente grato por Cat estar a salvo, embora ele também esteja furioso porque, se não fosse por Ian, ela teria acabado em perigo terrível com todos os bandidos e as pessoas caçando-a. Um dos mercadores pergunta como aqueles homens conseguiram descobrir o paradeiro de Kathy em primeiro lugar, mas esse mistério tem que esperar para outra hora, porque nenhum deles entende como os perseguidores começaram a rastreá-la no momento em que chegaram. Nenhum deles consegue entender como pessoas que seguem a mesma igreja do Deus Celestial podem ser tão cruéis também. Ouvir o nome da igreja faz Ian pausar, porque ele não o ouvia há eras. Ainda assim, ele sabe que é uma das grandes religiões do mundo e sua doutrina proíbe estritamente escravizar outros crentes. Mesmo assim, traficantes de pessoas e criminosos ignoraram esses mandamentos por anos e continuaram vendendo e explorando pessoas de qualquer maneira. Mais importante ainda, mesmo depois de testemunhar um mago e ver Drake com seus próprios olhos, aqueles bandidos ainda se recusam a abandonar sua perseguição a Lucy. Ian percebe que está lidando com pessoas desesperadas e teimosas que estão dispostas a arriscar tudo por dinheiro, e esse pensamento o perturba, porque nesse ritmo eles acabarão rastreando Lucy com certeza. Essa possibilidade o aterroriza, porque ele sabe que não consegue lidar com um grande grupo de inimigos de uma só vez. Por causa disso, ele pede um favor a Drake, e Drake concorda instantaneamente e sem hesitação. Ian pede que ele afaste os homens de antes e, se necessário, até os mate. Os olhos de Drake brilham com malícia no momento em que ouve isso, porque ele está ansioso para fazer qualquer coisa por seu novo amigo. Sem perder mais um segundo, ele corre para lidar com os perseguidores. Ian entende que matar pessoas é terrível, mas este é um mundo de fantasia medieval, onde matar e ser morto são partes da vida cotidiana, e se ele quer sobreviver neste mundo, então ele tem que se adaptar a isso também. De repente, sua cabeça começa a girar novamente, porque ele mais uma vez usa demais a linguagem morônios. Cat corre imediatamente para o lado dele e o segura antes que ele possa desabar no chão, implorando para que ele não se esforce tanto. Lick percebe a cena instantaneamente e seus olhos praticamente brilham com malícia enquanto ele começa a provocá-los e perguntar se eles estão namorando. Tanto Ian quanto Cat reagem com completo horror à ideia, o que só faz Lick sorrir ainda mais. Logo depois disso, eles continuam sua jornada mais uma vez, e durante a viagem, Ian recebe notificações repetidamente informando-o de que Drake eliminou outro humano. No final, ele recebe 11 notificações separadas no total. Ele admite para si mesmo que é surpreendentemente conveniente que a magia reporte automaticamente para ele, embora o frustre não poder invocar abertamente Drake na frente de todos os outros. De repente, Drake entra em contato com ele através de telepatia e anuncia orgulhosamente que afastou todas as pessoas suspeitas que conseguiu encontrar. Ian agradece sinceramente por protegê-los, mas Drake simplesmente responde que apenas fez o que deixaria seu amigo feliz. Então, Drake pergunta se Ian está realmente partindo porque ele odeia dizer adeus, embora admita que este é um adeus por enquanto. Ian entende que Drake não pode deixar a cordilheira, e essa percepção o entristece, porque significa que eles podem não se ver novamente por muito tempo. Drake agradece mais uma vez por tudo o que ele fez, mas antes de terminar sua conversa, ele menciona de repente o mistério da Fênix. Naturalmente, Ian se interessa imediatamente. E, eventualmente, eles chegam a Riverview, e Ian continua pensando nas palavras de Drake sobre a Fênix.
fênix. Rumores afirmam que uma fênix de gelo vive em algum lugar dentro das montanhas do norte, e Ian sente um desejo intenso de ver isso por si mesmo. De acordo com a lenda, uma fênix é uma criatura que nunca desaparece verdadeiramente após a morte, e possui a habilidade de mudar através de cada atributo, incluindo fogo, gelo, vento e até pedra. E é conhecida como um monstro com adaptabilidade extraordinária a qualquer ambiente. E Ian se pergunta silenciosamente se poderia ser possível criar uma. Assim que chegam aos portões, Lick e os mercadores anunciam que pretendem encontrar o Lorde da Vila e perguntam a Ian e Cat se eles gostariam de acompanhá-los. Ian decide imediatamente que não, porque se Lucy quer escapar em segurança, então manter distância de nobres poderosos e oficiais de alto escalão é provavelmente a opção mais inteligente. Por causa disso, ele diz que os dois planejam descansar em uma estalagem antes de continuar suas viagens. Instantaneamente, os mercadores começam a provocar Ian e Cat novamente, e desta vez, Cat entra na brincadeira alegremente, alegando que ela também está exausta. Ela até se agarra a Ian de uma maneira tão convincente que Lick imediatamente começa a torcer pelo casal mais uma vez, e quase cora de empolgação, após se separarem dos mercadores, Cat admite que fingir estar com Ian tornou as coisas muito mais fáceis, porque isso impede que pessoas irritantes a incomodem. Embora Ian esteja bem menos entusiasmado com o acordo, ele então pergunta por que ela se comporta de forma tão educada com plebeus, quando ele mesmo não passa de um filho de fazendeiro, e Cat responde honestamente que ela o admira agora e não vê motivo para tratá-lo mal. Ian pensa nas palavras dela por um momento e percebe que também quer continuar sendo acessível e gentil, não importa o que aconteça, enquanto Keith admira silenciosamente o quão naturalmente educado Ian é e deseja poder se tornar mais como ele. Ian então pergunta quais são os planos dela daqui para frente e Cat explica que pretende procurar o Conde Katina e aparentemente o Conde é seu tio por parte de mãe e ela acredita que, se explicar tudo, ele definitivamente a ajudará. Ian pergunta imediatamente se eles eram próximos e Cat admite que eles não eram exatamente distantes um do outro. Mesmo assim, Ian não consegue evitar sentir suspeita e aponta que ela não deveria confiar cegamente em um tio que nem era especialmente próximo da própria irmã. Cat fica ofendida imediatamente e exige saber como Ian poderia suspeitar de seu tio, insistindo que não há nada no mundo que ele não faria por ela. Ian eventualmente cede e decide que, se ela confia tanto nele, talvez ela esteja certa afinal. No momento em que ele concorda, Cat subitamente muda para um humor provocador novamente e brinca que, se um mago tão impressionante quanto Ian a pedisse em casamento, ela alegremente se casaria com ele e o acompanharia até o Conde como sua esposa. Ian imediatamente descarta a ideia e a lembra de que o acordo deles termina no momento em que chegarem em segurança ao Conde. Cat faz beicinho e o chama de cruel por rejeitar uma nobre disposta a se casar com ele, mas Ian responde casualmente que há muitas mulheres no mundo além dela. F instantaneamente fica irritada com aquela resposta e segue em frente em direção à estalagem, frustrada. Quando finalmente chegam à estalagem, Ian entrega uma bolsa de ouro ao recepcionista e paga por um quarto e um banho para a noite. A quantia é mais do que suficiente para ambos. O recepcionista então pergunta casualmente se a garota também tomará banho, mas no momento em que Cat ouve essa pergunta, ela fica horrorizada e insiste apressadamente que está perfeitamente bem sem um. Ian inicialmente presume que ela simplesmente não gosta de tomar banho e acha que ela já está suja o suficiente para precisar de um desesperadamente, mas após um momento ele percebe a verdade. Banhos públicos neste mundo medieval são completamente expostos e Cat está obviamente desconfortável com a ideia de se banhar publicamente na frente de estranhos. Entendendo sua hesitação, Ian simplesmente diz ao recepcionista que apenas ele usará o banho. Cat solta imediatamente um suspiro de alívio. Infelizmente, enquanto essa conversa ocorre, 3 pessoas suspeitas sentadas por perto observam Cat silenciosamente o tempo todo. Ian percebe os olhares delas de imediato e se torna protetor instantaneamente. Ele diz rapidamente para Cat apertar mais o manto, porque as pessoas estão a observando de perto demais, e ele faz o mesmo para evitar atrair mais atenção. No entanto, a essa altura já é tarde demais, porque aqueles estranhos claramente fixaram os olhos em Cat e não têm intenção de esquecer o rosto dela agora. Por outro lado, os homens observando Cat estão tendo pensamentos nojentos sobre ela. É a primeira vez que vem alguém tão bonita quanto ela, e para eles ela parece quase um anjo que desceu do próprio céu. O que os irrita ainda mais é o fato de ela estar viajando ao lado de um garoto magro de cabelos pretos como Ian, e na mente deles, alguém como ele não merece estar perto de uma mulher como ela. Eles trocam olhares maliciosos entre si e chegam rapidamente à conclusão de que, como Ian e Cat claramente não planejam ficar na estalagem por muito tempo, eles precisam agir imediatamente se quiserem uma chance de levá-la para si. As intenções deles são vis desde o início, e eles decidem que hoje é a única oportunidade de fazerem seu movimento, enquanto continuam
continuam a tramar entre si em outro lugar dentro do castelo, o Lorde de Riverville está conversando com Leek. Durante a conversa, Leek percebe de repente que esta é uma oportunidade perfeita para ganhar o favor do Lorde e talvez garantir uma estadia segura dentro do próprio castelo. E, por causa disso, ele começa a bajular o Lorde pesadamente, elogiando-o até que o homem fique visivelmente satisfeito e arrogante com todos os elogios. Assim que sente que o momento é o certo, Leek finalmente revela que durante suas viagens eles encontraram um mago. Ele explica empolgado tudo, desde como o mago conseguiu domar um dragão, até como ele salvou cada um deles de um destino terrível. Leek até revela que o mago está atualmente hospedado em uma estalagem dentro da própria cidade. No momento em que o Lorde ouve isso, sua expressão muda completamente, porque em vez de empolgação, ele sente um pavor imediato. Ele pensa em quão desastroso seria se um mago tão imprevisível perdesse a paciência de repente e libertasse um dragão em seu território. Não apenas seu povo sofreria terrivelmente, mas a situação já é perigosa o suficiente porque outra força problemática está atualmente estacionada em Riverville. Essa força são os Cavaleiros do Santo Santiago, uma ordem fanática dedicada inteiramente a servir a Deus. Eles lutam tanto como monges quanto como guerreiros, vagando pela terra em busca de demônios e monstros em vez de participar de guerras comuns. Eles se autodenominam orgulhosamente protetores da humanidade. No entanto, o Lorde considera-os em particular fanáticos justos que trazem o caos aonde quer que vão. O simples pensamento daqueles cavaleiros de Santiago cruzando caminho com um mago domador de dragões o aterroriza porque ele tem certeza de que, se um conflito eclodir entre eles, sua pequena cidade pacífica será destruída no processo. Determinado a evitar esse desastre a todo custo, ele ordena imediatamente aos seus comandantes que preparem um quarto para Leek, e então ordena que convoquem os Cavaleiros de Santiago imediatamente, para que ele possa manter ambos os lados separados antes que qualquer coisa catastrófica aconteça. Enquanto isso, Ian e Cat sentam-se juntos tomando café da manhã na estalagem. Após terminar sua refeição, Ian anuncia que planeja tomar um banho e diz casualmente a Cat para subir para o segundo andar assim que ela terminar de comer. No momento em que ela é deixada sozinha, um dos homens suspeitos vê sua chance e segue-a silenciosamente enquanto ela caminha pela estalagem sozinha. Ele se aproxima dela subitamente e afirma que o garoto de cabelos pretos o enviou para escoltá-la imediatamente até as docas, porque há um assunto urgente esperando lá. Ele explica que Ian está atualmente no banho e pediu que ele a levasse o mais rápido possível. Cat, naturalmente gentil e já ansiosa por causa do perigo que a cerca, acredita nele instantaneamente. Seus pensamentos saltam imediatamente para a possibilidade de que os bandidos tenham retornado para sequestrá-la novamente, então ela segue apressadamente o estranho sem questioná-lo mais. No entanto, quando ela avista Ian se banhando pacificamente, ela percebe instantaneamente que algo está terrivelmente errado. E, infelizmente, quando essa percepção a atinge, já é tarde demais, porque alguém joga subitamente uma capa sobre seu rosto. Ian percebe o movimento imediatamente, e assim que um dos homens tenta atacá-lo, o homem perde o equilíbrio subitamente e cai por causa da magia de Ian. Naquele instante, Ian percebe que essa situação não se parece em nada com os planos do noivo de Lucy. Isso é algo inteiramente diferente. E o pior de tudo, Cat está sendo sequestrada bem na frente dele. Sem hesitação, Ian usa sua magia de luz para criar uma ilusão ao seu redor. Ele possui muitas habilidades estranhas e mistérios que pode utilizar, e por enquanto, a luz é a mais fácil de usar. No entanto, naquele exato momento, algo inesperado acontece. Sombras começam a rastejar em direção a ele como se estivessem vivas, quase convidando-o a brincar ao lado delas. Quando Ian abre os olhos novamente, ele percebe subitamente que a própria escuridão se tornou sua nova aliada, e instantaneamente ele reúne as sombras ao seu redor e as libera sobre os sequestradores. A escuridão jorra de seus olhos enquanto as sombras engolem os homens completamente. No entanto, antes que ele possa continuar, ele percebe que reforços estão chegando por perto e ele não consegue acreditar que criminosos comuns possuiriam um suporte tão organizado. Enquanto ele exige violentamente saber para onde levaram Cat, o homem aterrorizado admite que genuinamente não sabe. De repente, Ian sente a borda fria de uma espada pressionada contra suas costas. Uma voz severa ordena que ele se afaste enquanto outro homem o questiona sobre a escuridão de antes e pergunta se Ian foi quem a controlou. Naquele momento, Ian percebe exatamente quem chegou, porque, parados atrás dele, estão os guerreiros dos Cavaleiros do Santo Santiago. Ian confirma sem hesitação que ele é de fato o mago que invocou a escuridão.
Embora, enquanto fala, ele não consiga parar de pensar no velho aterrorizante parado diante dele, porque a pura sede de sangue irradiando dele é avassaladora. O criminoso imediatamente começa a implorar aos cavaleiros que o salvem e mente descaradamente que o mago tentou matá-lo de repente sem motivo algum. Ian encara-o em descrença, incapaz de compreender como o homem distorce a verdade tão casualmente. O velho cavaleiro estreita os olhos e leu de Dietrich que, se Ian realmente é um mago, então tal intenção assassina é totalmente crível. Ouvir isso irrita Ian instantaneamente, mas o velho continua falando e alega que todos os magos são iguais porque possuem uma sede de sangue perigosa e acreditam que podem fazer o que bem entenderem sem consequências. Ian sente-se profundamente ofendido com essas palavras e a raiva começa a surgir dentro dele. No entanto, antes que ele possa responder adequadamente, o velho fala com tanta autoridade que Ian percebe algo importante sobre este mundo. Aqui, ter uma boca suja e uma presença avassaladora é frequentemente tratado como prova de força e habilidade. Mesmo assim, outro cavaleiro dá um passo à frente de repente e declara que, independentemente das habilidades de Ian, e isso não o desculpa por usar magia perversa. Ian pausa com essas palavras enquanto o cavaleiro explica que cercar-se de escuridão é um ato de virar as costas para os céus e rejeitar a luz do sol. Segundo ele, esconder-se na escuridão não passa do comportamento de um covarde. Ian pensa cuidadosamente por um momento antes de limpar a garganta e argumentar calmamente de volta que as leis do céu permitem que tanto o dia quanto a noite coexistam. Ele então pergunta a eles que, se o céu realmente pertence apenas à luz, então por que a noite existe? No momento em que essas palavras saem de sua boca, os cavaleiros caem em completa confusão existencial. Suas expressões mudam drasticamente enquanto tentam processar seu argumento, e logo muitos deles ficam estranhamente fascinados por ele porque percebem que este jovem mago possui um nível de inteligência muito além do que esperavam. Aproveitando o silêncio, Ian pede educadamente que o desculpem porque sua irmã foi sequestrada recentemente e ele precisa desesperadamente resgatá-la. Instantaneamente, os cavaleiros percebem que o criminoso os enganou desde o início e cada um deles se vira para o homem mentiroso com fúria nos olhos. O velho cavaleiro então ordena a um homem chamado Dietrich que vigie o criminoso antes de marchar em direção à estalagem ele mesmo. Como forma de desculpa por desperdiçar o tempo valioso de Ian, ele declara que ajudará pessoalmente a resgatar a irmã de Ian e garantirá sua segurança. Pouco depois, eles chegam às docas, onde os sequestradores restantes estão tentando contrabandear Kathy para longe em um barco. Ela está amarrada firmemente dentro de um saco de cadáveres, enquanto os homens se apressam para escapar antes que alguém os pegue. Os cavaleiros reconhecem instantaneamente o que está acontecendo e ficam furiosos porque os criminosos já estão se preparando para fugir. Enquanto isso, Ian nota algo importante sobre o momento. O sol está começando a se pôr e, por causa disso, ele percebe que pode usar sua magia de forma muito mais eficaz agora. O velho cavaleiro pergunta a todos como devem proceder e insiste que, em prol de resgatar a garota inocente, eles devem trabalhar juntos. Os cavaleiros ficam animados com a ideia de batalha, mas Ian rapidamente os avisa que atacar diretamente o barco pode ser extremamente perigoso. O velho se recusa a recuar e insiste que está disposto a fazer o que for necessário para ajudar a salvá-la. Ian então explica que notou um grande gancho por perto e planeja puxar o barco de volta para a margem de alguma forma. O velho cavaleiro encara-o em confusão e pergunta se ele pretende usar a magia das sombras para tal coisa, porque ele não consegue entender como isso funcionaria. Ian explica casualmente que possui conhecimento introdutório de muitas escolas diferentes de magia e pode usar múltiplas formas de magia em vez de se especializar em apenas uma. O velho cavaleiro fica ainda mais confuso, porque ao longo de sua vida, ele só viu pessoas se dedicarem inteiramente a dominar um único elemento, em vez de vários ao mesmo tempo. Sem perder mais tempo, Ian de repente começa a cantar em sua infame língua Morônios e invoca o próprio rio, pedindo-lhe que crie obstáculos e force o barco de volta para a margem. Quase imediatamente, o rio responde ao seu comando. Correntes poderosas começam a se contorcer violentamente, arrastando o barco para trás, enquanto ondas colidem ao redor dele e lançam a embarcação ao caos. Por causa dessa mudança repentina, Ian finalmente consegue resgatar Kathy com segurança. No momento em que ela é libertada, ela se agarra firmemente a ele em alívio. Ian percebe imediatamente que se ela continuar agindo de forma tão afetuosa, o velho cavaleiro entenderá rapidamente que eles definitivamente não são irmãos. Por causa disso, ele a abraça de volta, sem jeito, enquanto pensa secretamente em quão exausto ele já está. Sua energia parece perigosamente baixa, e tudo o que ele quer agora é finalmente retornar à estalagem e tomar um banho tranquilo. Infelizmente, Ian não faz ideia ainda de que neste mundo algo tão simples quanto desfrutar de um banho silencioso é quase impossível para ele. Enquanto isso, de volta ao castelo, uma carta de emergência chega de repente.
Como se vê, Bernard, o filho mais velho de Riverville, junto com Hanson, o cavaleiro de Riverville, já estão correndo em direção à localização de Ian. Tanto Bernard quanto Hanson notam a fumaça espessa subindo à distância e assumem imediatamente que deve vir de uma batalha. De uma vez, eles começam a se preocupar que os medos do Lorde possam realmente estar se tornando realidade e que os cavaleiros e o mago já começaram um conflito em grande escala dentro da região. Hanson pensa secretamente que toda essa situação já é problemática o suficiente, porque ele foi forçado a arrastar o jovem mestre protegido o tempo todo, e após ver a expressão no rosto de Bernard, ele fica ainda mais convencido de que trazê-lo aqui foi uma ideia terrível. Ele está exausto de constantemente babar uma criança mimada como ele. No entanto, quando eles finalmente correm em direção à fonte da fumaça, descobrem que não vem de uma batalha. Em vez disso, os cavaleiros estão, na verdade, auxiliando Ian enquanto ele toma um banho ao ar livre, algo que deixa o próprio Ian extremamente desconfortável e nervoso. Bernard e Hanson irrompem na cena imediatamente, e Hanson rapidamente diz ao jovem mestre para parar onde está. No momento em que ele percebe que nada de perigoso está acontecendo e que é literalmente apenas um banho, ambos ficam ali completamente perplexos. Nenhum deles consegue entender como alguém poderia tomar banho casualmente do lado de fora, ao ar livre assim. Mesmo assim, Bernard permanece desconfiado e se convence de que deve haver algo mais profundo acontecendo sob a superfície. Ele começa a olhar ao redor intensamente, em busca de qualquer significado oculto ou segredo por trás da situação. De repente, ele começa a gritar alto que, como filho do Lorde de Riverville, ele tem todo o direito de receber uma explicação completa sobre tudo o que está acontecendo aqui e exige que alguém o informe em detalhes. Ele imediatamente faz um acesso de raiva infantil, enquanto Ian observa toda a cena com uma expressão cada vez mais desconfortável. O velho cavaleiro, cujo nome é Elders, diz calmamente que explicará a situação, mas Bernard o interrompe arrogantemente e dispara que não estava perguntando nada a Elder porque queria que o próprio Ian respondesse. Seu desrespeito em relação a Elder é óbvio também. Bernard então se apresenta orgulhosamente como o herdeiro da família antes de ordenar rudemente a Ian que saia do banho e mostre o devido respeito a ele. Ian percebe imediatamente que esse comportamento se assemelha de algo que Cat lhe contou uma vez. Neste mundo, os nobres aparentemente praticam uma tradição estranha conhecida como mage baiting. É um costume onde nobres provocam magos intencionalmente a fim de testar seu poder e temperamento. Se um mago tolera silenciosamente os insultos, então as pessoas o veem como fraco. Mas se o mago reage ferozmente com raiva, então eles são reconhecidos como verdadeiramente poderosos. Percebendo que Bernard provavelmente está tentando provocá-lo intencionalmente, Ian recusa-se a obedecer às suas exigências. Bernard explode instantaneamente em outro ataque de raiva e grita sobre como Ian ousa desafiar um nobre como ele. Ian retruca calmamente que não tem obrigação de ouvir um garotinho mimado. Furioso além da conta, Bernard ordena que seu cavaleiro capture o mago imediatamente, embora o próprio cavaleiro pareça mais interessado em tentar acalmar o pirralho do que realmente atacar Ian. Nesse ponto, Ian decide que já basta. Ele admite para si mesmo que poderia tolerar a provocação infantil anteriormente, mas ser tratado como uma fraude cruza a linha completamente. Levantando-se do banho, ele libera tanto sua magia das trevas quanto sua magia de luz de uma vez, fazendo com que latas de lixo, machados e objetos próximos flutuem ameaçadoramente no ar ao seu redor. Hanson tenta rapidamente suavizar as coisas, pedindo desculpas pelo desrespeito do jovem mestre e garantindo a Ian que eles entendem totalmente sua força agora. Ian finalmente relaxa um pouco, porque ele acredita que essa demonstração deve ser suficiente para fazer Bernard recuar. Infelizmente, ele está completamente errado, porque a criança entra imediatamente em outro acesso de raiva. Desta vez, Ian genuinamente começa a temer que o nobre mimado possa realmente tentar executá-lo, deixando-o com pouca escolha, a não ser cooperar por enquanto. No dia seguinte, Ian visita o castelo onde o Lorde de Riverville compartilha chá pessoalmente com ele e pede desculpas pelo problema causado pelo comportamento de seu filho. Ian responde educadamente que ele deveria ser o único a pedir desculpas, porque pode ter ido longe demais, ele mesmo. O Lorde então pergunta se Ian chegou junto com sua companheira, mas Ian explica que ela atualmente tem outros assuntos para tratar e permanece na estalagem por enquanto. Na realidade, ele sabe que Cat está sob a proteção dos cavaleiros para sua própria segurança. A conversa logo muda para o histórico de Ian, e o Lorde pergunta sobre o nome do mestre de Ian. Ian responde que seu mestre é Lord Elideth, e o Lorde de Riverville reconhece imediatamente o nome. Ele explica que Elideth é conhecido como uma das estrelas em ascensão da academia. Curioso, ele pergunta
pergunta se o mestre de Ian já falou sobre o sul, onde a própria Academia de Magia está localizada. A discussão deles então deriva para a política, enquanto o Lorde pergunta se Ian planeja viajar em direção ao Principado de Palgar ou ao Principado de Roxlan. Ian admite que não tem ideia do que esses lugares são, fazendo com que o Lorde explique que as tensões entre os dois territórios têm se tornado cada vez mais perigosas ultimamente. Aparentemente, o Principado de Palgar começou a colocar suas vistas sobre Roxlan, e Ian percebe rapidamente que isso provavelmente significa que a guerra pode eclodir em breve entre as nações. O Lorde então pergunta se o próprio Ian planeja seguir para o sul também, mas Ian explica que na verdade está viajando para o leste porque está em busca de um certo mistério. Ouvindo isso, o Lorde decide lhe oferecer um presente. Ian fica confuso quando um baú é colocado de repente na sua frente. O Lorde o encoraja a abri-lo, e quando Ian o faz, ele descobre um cajado descansando lá dentro. O Lorde explica que o cajado pertenceu a um renomado arromancer e que ele é chamado de Wingsgate. Ian o pega cuidadosamente e instantaneamente percebe o quão perfeitamente ele parece se adequar a ele. Embora pareça nada mais do que um cajado comum por fora, segurá-lo estranhamente parece como finalmente obter o acessório perfeito para um mago de verdade. Mesmo assim, ele genuinamente aprecia o gesto. O Lorde explica que isso deve ser considerado um sinal de gratidão por perdoar o comportamento ultrajante de seu filho. Ian agradece sinceramente e aceita o presente alegremente. No entanto, no momento em que ele retorna da reunião, ele subitamente ouve alguém gritando seu nome desesperadamente. Ian instantaneamente fica em alerta. Cat corre em direção a ele em pânico e anuncia que algo terrível aconteceu. Então ela revela um corvo que foi capturado por ela. Vendo que é apenas um corvo, Ian finalmente se acalma e Cat sorri aliviada. O velho explica que um caçador pegou o pássaro mais cedo naquela manhã e estava planejando cozinhá-lo e comê-lo, mas Cat o impediu e levou o corvo antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Casualmente diz a eles que eles deveriam apenas seguir em frente e comê-lo de qualquer maneira. Ouvir isso destrói completamente Cat e ela não consegue acreditar no quão frio ele é com uma criatura tão indefesa. Enquanto Ian tenta acalmá-la, os cavaleiros já estão satisfeitos com a ideia de um almoço fácil com ele. Então, de repente, Ian ouve uma voz implorando para que ele a salve. Ele imediatamente diz aos outros para pararem por um momento, antes de cuidadosamente pegar o corvo, apenas para perceber que a criatura está implorando desesperadamente por ajuda. Ian começa a falar com o corvo e rapidamente percebe que, embora o pássaro não consiga entender suas palavras, ele consegue de alguma forma entender o corvo perfeitamente. Ele percebe que o idioma Morônios não funciona corretamente aqui, possivelmente porque a criatura carece de... Ele tenta se concentrar mais, mas o corvo continua entrando em pânico e repetindo a si mesmo várias e várias vezes, até que Ian finalmente perde a paciência e, irritado, diz pra ele calar a boca, porque ele já vai salvá-lo e não precisa ouvir o mesmo apelo desesperado mais 100 vezes. O corvo instantaneamente silencia e Ian pensa que, mesmo que o corvo não consiga entender seu idioma corretamente, ele definitivamente sabe quando ler o ambiente e ficar quieto. Os cavaleiros encaram-no porque o mago está casualmente falando com um corvo como se fosse outro ser humano. Ian explica que o corvo está implorando por ajuda e Cat fica radiante porque agora seu amado corvo vai sobreviver. Ela sorri alegremente e diz que sabia desde o início que o pássaro era especial. Elder comenta que a jovem parece capaz de sentir mistérios da mesma forma que Ian pode, e Cat fica ainda mais feliz ao ouvir a si mesma ser comparada a ele. Ian então cura cuidadosamente a asa quebrada do corvo, e Cat diz alegremente que agora o ferimento deve se recuperar rapidamente. E depois disso, ela pergunta o que eles vão fazer com o pássaro, porque se eles simplesmente o devolverem aos caçadores, ele acabará sendo comido de qualquer maneira, e salvá-lo não teria significado nada. Ian pensa silenciosamente por um momento enquanto olha nos olhos do corvo, e o corvo mais uma vez implora para que ele não o abandone, porque os humanos por aqui são aterrorizantes. Embora Ian ache a criatura incrivelmente irritante, ele ainda suspira e o coloca em seu ombro, e Cat pergunta imediatamente se eles estão realmente levando-o com eles. Ian responde que sim, pelo menos até sua asa cicatrizar completamente. Cat brilha de empolgação e insiste que eles precisam dar a ele um nome apropriado. Ela sugere várias opções, mas Ian não gosta de nenhuma delas. Então, eventualmente, ele decide pelo nome Oberon. Cat imediatamente adora, e a partir daquele momento em diante, o corvo passa a ser conhecido como Oberon. O pássaro declara orgulhosamente que eles agora podem se banhar na honra de servi-lo, e Ian instantaneamente pensa que o corvo já está se tornando atrevido demais para o seu próprio bem. Cat então sugere que talvez eles devessem continuar viajando junto com os cavaleiros, porque ela percebeu que seria muito mais seguro do que vagar por aí sozinha como apenas os dois.
deles. Ian pensa sobre as palavras dela cuidadosamente e percebe que ela tem razão, porque bandidos comuns nunca ousariam atacar um grupo protegido pelos Cavaleiros de Santiago. Ainda assim, ele se pergunta se isso sequer os ajudaria se os Cavaleiros não estivessem indo para o mesmo destino. Antes que ele possa pensar mais, Elder se aproxima e pergunta por que ambos parecem tão preocupados. E enquanto ele se senta ao lado deles, ele explica que, independentemente de quão talentoso Ian possa ser como mago, viajar sozinho com uma mulher ainda é extremamente perigoso. Por causa disso, ele propõe um acordo referente a um perigoso monstro que apareceu recentemente dentro do território do Conde Katina. E Elder explica que, enquanto viajam para lá, os cavaleiros planejam caçar uma criatura conhecida como Mantícora, uma besta mágica brutal e infame por massacrar humanos simplesmente por prazer, surpreendentemente. Ian já reconhece o nome e pergunta se Elder realmente espera sua ajuda contra algo tão perigoso. Elder explica rapidamente que eles não querem forçá-lo ao combate e nunca o arrastariam para o perigo contra sua vontade. Embora se Ian desejar voluntariamente ajudá-los, ninguém o impediria. Ian recusa imediatamente porque não tem intenção de arriscar sua vida contra um monstro horrível como aquele. No entanto, Elder o interrompe rapidamente e esclarece que a verdadeira razão pela qual precisam dele é algo inteiramente diferente. Ele explica que quando a Ordem anunciou sua intenção de caçar a Mantícora, um padre do território do Conde Katina praticamente forçou um mago local a cooperar com eles. Naturalmente, o mago ficou profundamente ofendido com esse tratamento, e agora os cavaleiros querem que Ian suavize as coisas. Como Ian também é um mago, Elder acredita que suas palavras teriam muito mais peso do que qualquer coisa que os próprios cavaleiros pudessem dizer. Ian considera a proposta cuidadosamente e percebe que, na verdade, não é um arranjo terrível. Se tudo o que ele precisa fazer é acalmar um mago irritado, em troca eles ganham proteção e escolta de uma ordem de cavaleiros inteira, o que poderia ser extremamente útil tanto para ele quanto para Cat. Eventualmente, ele aceita a oferta. Pouco tempo depois, eles continuam sua jornada juntos, e Ian percebe rapidamente que viajar ao lado dos Cavaleiros de Santiago é surpreendentemente confortável. Os membros da ordem são homens disciplinados com princípios fortes, e comparado ao caos que ele geralmente experimenta, a jornada torna-se quase livre de estresse. Ainda assim, se ele tem uma reclamação, é que quase todos os cavaleiros tentam constantemente converter tanto ele quanto Cat para sua religião. E, no início, as conversas são toleráveis, mas não demora muito para que a pregação interminável se torne repetitiva, exaustiva e irritante, porque Ian não tem interesse em abandonar suas próprias crenças, simplesmente porque outra pessoa insiste nisso. Mais tarde naquela noite, no acampamento, Elder senta-se calmamente ao lado dele e comenta que é uma pena. Ian pergunta imediatamente o que ele quer dizer com isso. Elder explica que se apenas Ian pudesse ouvir a voz de Deus, talvez ele pudesse se tornar um clérigo da ordem. Ele explica que clérigos são essencialmente magos da igreja que exercem o mistério da própria fé. Ian pensa profundamente sobre essas palavras e se pergunta se alguém poderia realmente falar com Deus. Então, talvez ele pudesse finalmente perguntar sobre sua estranha janela de status e a razão pela qual ele foi reencarnado neste mundo em primeiro lugar. Curioso agora, ele se aproxima de Dietrich e pergunta se ele também pode estudar o livro sagrado deles. Após algum tempo, Dietrich ensina pacientemente a Ian como ler passagens da Bíblia e até o elogia por ser tão mente aberta em relação à fé deles. No entanto, Ian perde o interesse de repente e Dietrich percebe a estranha mudança em sua expressão e pergunta o que há de errado. Ian responde que Dietrich acabou de elogiá-lo um momento atrás, porém Dietrich fica alarmado instantaneamente e insiste que ele nunca disse nada. Confuso, Ian jura que claramente ouviu uma voz falando diretamente com ele. É quando ele percebe subitamente que a voz não soava humana nem um pouco. Então, outra voz estranha sussurra em seus ouvidos, sugerindo calmamente que talvez o falante não seja um ser que poderia sequer ser chamado de humano. E Ian fica completamente confuso sobre o que exatamente está acontecendo com ele. Ian percebe que a voz falando dentro de sua cabeça pode, na verdade, ser aquela que o trouxe para cá. Então ele grita imediatamente e exige uma resposta. Ele continua acumulando perguntas, perguntando ao suposto criador sobre a janela de status e por que ele foi jogado neste mundo logo depois que Mal tinha se formado. À medida que sua irritação continua aumentando, uma rajada repentina de vento passa e assim parece como se o misterioso criador já tivesse partido sem responder. Nosso cara fica frustrado e começa a explodir, exigindo que ela volte e responda a ele adequadamente. Enquanto isso, os Cavaleiros de Santiago lutam para contê-lo, enquanto praticamente imploram para que ele se acalme. Um momento depois, Ian tem uma ideia de repente e folheia rapidamente o livro divino, esperando que isso possa lhe dar outra chance de alcançar aquela voz novamente. Enquanto ele continua lendo, a janela de status aparece subitamente com uma notificação informando-o de que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Artes Sagradas. Ela afirma que essa habilidade permitirá que ele se comunique com o criador deste mundo. Logo
Logo após isso, mais notificações começam a inundar, dizendo-lhe para mostrar maior interesse e ele quiser satisfazer o Criador. Vendo tudo isso, Ian começa a questionar se o dono daquela voz é realmente quem o arrastou para este mundo e lhe concedeu essa habilidade. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais ele se sente como algum tipo de marionete sendo controlada e ridicularizada. Ele quer apressar as coisas e confrontá-la diretamente, mas seu nível de artes sagradas ainda é muito baixo para iniciar qualquer conversa real. No fim, ele desiste por enquanto, decidindo que terá que descobrir mais mistérios e reunir pontos suficientes para subir o nível de suas artes sagradas. Alguns dias se passam durante a jornada deles, e em certo momento um grupo de bandidos tenta emboscá-los. Os cavaleiros lidam com os amadores fracos sem muita dificuldade, e então verificam Ian perguntando se ele está bem. Ian responde que está seguro e pergunta ao ancião se ele está bem, já que eles eram os que estavam realmente fazendo todo o combate. O ancião ri disso e diz que não importa o quão velho ele se torne, ele ainda não vai perder para alguns bandidos amadores. Ian aproveita a chance para perguntar mais sobre seu passado e menciona que ouviu dizer que ele costumava ser um mercenário. O ancião admite e diz que, mesmo que pareça um velho agora, ele já foi um figurão conhecido em toda parte. Ele explica que teve que começar a usar o apelido de ancião, porque sempre que as pessoas ouviam seu nome verdadeiro, elas vinham atrás dele apenas para ganhar na atenção e fazer um nome para si mesmas. Ao ouvir isso, Ian começa a se perguntar se o homem era realmente tão famoso assim. Depois que os bandidos são derrotados, um dos cavaleiros se reporta ao ancião e o informa que a estrada à frente se divide em dois caminhos. Ele explica que o caminho leste leva ao castelo do conde, enquanto o caminho oeste segue em direção à área da Mantícora. O velho então diz a Ian que o mago que ele mencionou vive em algum lugar perto da área da Mantícora e aponta naquela direção, pedindo para ele se apressar. Ian para o grupo por um momento e sugere a Cat que eles deveriam primeiro ir encontrar o mago antes de seguir para o lugar do conde. Lucy imediatamente recusa e diz que irá sozinha. Ian fica preocupado e pergunta se ela ficará bem sozinha. Ela sorri e responde que não é uma criança e está confiante de que o caminho leste a levará direto para o lugar de seu tio. Ela acena em despedida e parte sem hesitação. Vê-la partir tão casualmente deixa Ian inquieto enquanto ele se pergunta se ela realmente ficará bem. Ele então decide lidar com o mago o mais rápido possível para que possa verificar como ela está antes que algo dê errado. O velho pergunta ao garoto por que sua irmã partiu sem ele, mas Ian simplesmente responde que a alcançará em breve e rapidamente muda o assunto de volta para o mago. O velho se inclina sobre o ombro de Ian e pergunta se ele está mentalmente preparado para enfrentar o que está por vir. Ele tenta assustá-lo, explicando o quão perigosos os magos podem ser e acrescenta que a que eles estão prestes a encontrar já está irritada por causa da ordem. Ian questiona por que os cavaleiros são os que estão limpando a bagunça da ordem e o velho responde casualmente que eles são pagos com uma quantia alta por isso. Essa resposta faz Ian perceber por que todos os cavaleiros estão usando armaduras tão brilhantes e caras. Então, o velho demonstra um pouco de simpatia e o tranquiliza, dizendo que, como Ian também é um mago, a outra maga pode se acalmar ao ver o rosto dele. Ian começa a se perguntar que tipo de pessoa ela pode ser, já que esta será sua primeira vez encontrando um mago além de seu mestre. Enquanto isso, a maga chamada Moni Campbell, que parece mais uma bruxa desagradável, é vista mexendo um caldeirão de sopa. A cena volta para algum tempo antes, quando a Ordem a abordou e pediu sua magia para ajudar a capturar a Mantícora. A Ordem se comportou de forma rude e disse a ela para ser grata, já que a floresta estava sob o controle deles. Essa atitude deixa Moni irritada e, em vez disso, ela oferece a eles a chance de experimentar sua culinária se quiserem a ajuda dela. Ela usa o cheiro horrível de sua sopa para afugentá-los e acaba funcionando. À medida que a história volta para o presente, os cavaleiros e Ian chegam perto do lugar da bruxa. O ancião o informa que a maga que eles estão prestes a encontrar é Moni Campbell e a apresenta como uma renomada feiticeira de plantas. Ele continua explicando que ela pode controlar plantas livremente e é até capaz de preparar venenos extremamente mortais a partir delas. O ancião então acrescenta que a verdadeira razão pela qual vieram aqui é para obter o veneno dela, que precisam para caçar a Mantícora. Nesse momento, um cheiro terrível se espalha pelo ar, fazendo com que os cavaleiros rapidamente cubram seus narizes em repulsa. Moni aparece, rindo de uma maneira casual, porém perversa, e diz que estava esperando por eles, e que está satisfeita em ver que eles realmente voltaram para experimentar sua deliciosa sopa. Ela apresenta a eles uma tigela de sua sopa de frango com alho que cheira mal e é claramente perigosa. Os cavaleiros mantêm seus narizes cobertos enquanto seguram relutantemente as tigelas de mau cheiro em suas mãos. Quando o ancião tenta explicar que eles não vieram aqui para testar a força dela através de tal prato, Moni responde que sua refeição rara é feita com os melhores ingredientes que ela mesma colheu pessoalmente. Ela então diz a eles que estão livres para ir embora se não desejam aceitar sua
sua hospitalidade e provar sua culinária. Enquanto os cavaleiros lutam e até começam a vomitar por causa do cheiro e do gosto, Ian bebe casualmente a sopa em grandes goles, terminando uma tigela após a outra sem hesitação. Aparentemente, ele acaba gostando tanto do sabor que não consegue parar de comer mais. A bruxa fica preocupada ao vê-lo continuar devorando seu prato de aparência venenosa sem diminuir o ritmo. Quando Ian diz calmamente à maga que na verdade tem um gosto bom, Moni acha difícil acreditar no que está ouvindo. Ian continua mencionando que ele realmente gosta da quantidade de alho que ela adicionou na sopa e continua comendo sem qualquer hesitação. Moni e os cavaleiros começam a ficar inquietos com essa visão, e ela rapidamente se aproxima dele e insiste que já é o suficiente. Ela admite que em seus 40 anos como feiticeira de plantas nunca encontrou alguém tão ridículo, então pergunta diretamente o nome dele. Assim que Ian revela seu nome, Moni fica claramente assustada e corre para confirmar se ele é realmente o aprendiz do piromante Elidith. Ela pede desculpas imediatamente por como o tratou anteriormente, e para consertar sua imagem, ela prepara uma refeição luxuosa adequada para ele e os cavaleiros imediatamente. Ian ainda prefere a sopa de frango, mas escolhe seguir o fluxo da situação em vez de fazer um alvoroço sobre isso. Moni então muda para um tom mais sério e pergunta se eles estão planejando caçar a mantícora. Ela os avisa que é uma tarefa perigosa, lembrando-os de como a besta alada já eliminou vários caçadores que foram enviados anteriormente pelo Conde Carina. O velho responde que está mais do que pronto para a tarefa. Vendo sua confiança, a bruxa pergunta se ele já derrotou uma mantícora antes. O velho acena com a cabeça e responde que sim, mas foi há muito tempo em seus dias de juventude. Ela então se vira para Ian e pergunta se ele já enfrentou uma, acrescentando que espera que ele seja um mago adequado, considerando que foi treinado por um piromante lendário. Ela continua pedindo a Ian que empreste sua ajuda aos cavaleiros também. Ao ouvir isso, nosso garoto se perde em seus pensamentos. Ele se lembra de como seu mestre uma vez o ensinou que um mago deveria se envolver nos problemas das pessoas, mesmo que isso vá contra seus próprios desejos, e que tais assuntos devem sempre ser levados a sério. Enquanto reflete sobre essas palavras, Ian também sente que não há uma razão real para ele se esforçar para caçar um perigoso leão alado. No entanto, o pensamento de recusar o pedido e ter rumores espalhados sobre ele no Círculo dos Magos começa a fazê-lo hesitar. O Círculo dos Magos é uma organização formada para manter o uso adequado dos mistérios, e Ian não quer danificar sua reputação lá. Ele se preocupa que recusar isso possa irritar seu mestre e poderia até levar outros magos a se recusarem a ajudá-lo quando ele precisar deles. Vendo que não tem outra escolha, Ian concorda em acompanhá-los na caçada. No dia seguinte, ele viaja com Mani e os cavaleiros em direção à floresta, enquanto também espera que Cat esteja bem sozinha. Enquanto ele pensa em Cat, seu corvo de estimação, Oberon, retorna e o informa que ele localizou o leão alado, apontando a direção exata em que ele está. Quando Ian relata isso ao velho, ele fica impressionado com o fato de Ian usar corvos para reconhecimento. Durante a jornada, Ian conseguiu acostumar Oberon à fala humana, permitindo que ele se comunique diretamente. À medida que se aproximam, o líder dos Cavaleiros de Santiago começa a sentir uma pressão estranha no ar e fica mais alerta. Ian então pergunta se o velho pode tentar persuadir a mantícora, já que ela também é tecnicamente um monstro. O velho não tem ideia de como responder, enquanto Mani discorda imediatamente e diz que o leão alado não é algo que possa ser convencido facilmente. Ela entra em leve pânico e pergunta o que Ian sabe sobre invocação, avisando que ela o denunciará ao mestre dele se ele realmente tentar algo assim. Ian brevemente se pergunta se ele deveria pelo menos estar recebendo algum tipo de elogio por seus esforços. Nesse momento, um dos cavaleiros aponta em uma direção e os informa que eles finalmente encontraram o monstro. Todos ficam imóveis como estátuas, sem ousar se mover nem um pouco. Nosso garoto diz aos outros para não se mexerem de jeito nenhum e ficarem perto dele. Nesse momento, Dietrich caminha até o velho e diz que as armas com veneno estão prontas, entregando várias flechas revestidas com o líquido mortal. O líder dos cavaleiros então ordena que seus homens disparem e uma saraivada de flechas passa por ele. Enquanto isso, Ian observa toda a situação se desenrolar sem dizer uma palavra. Enquanto as flechas com ponta de veneno voam para a frente, nosso herói subitamente fica alerta. Os projéteis ricocheteiam na pele do monstro, sem deixar nenhuma pequena marca. Ele rapidamente compartilha essa informação com o velho, que agarra a cabeça em frustração, enquanto Dietrich pergunta o que devem fazer a seguir. Assim que ele está prestes a ordenar outro ataque, uma risada maligna se espalha pela área, e o monstro finalmente se revela. O pobre Oberon parece que vai desmaiar de medo.
Ian percebe que, agora que o monstro está bem na frente deles, não há tempo para preparar as flechas de veneno novamente. Sem ver outra escolha, ele olha para o céu e solta um rugido poderoso usando morônios. Todos ficam em silêncio enquanto Manny nota que o garoto realmente conseguiu realizar aquilo. Até a Manticora para de se mover e os dois ficam frente a frente. O monstro se interessa pelo fato de um humano poder falar sua língua e diz que Ian não é como os outros. Forçando-se a ficar firme, nosso garoto mantém um tom educado e se apresenta. No entanto, o monstro o interrompe imediatamente e diz para ele calar a boca e se afogar em uma poça. Ao ouvir isso, Ian abandona o ato educado e pergunta que tipo de aberração ele é. A Manticora parece satisfeita com a resposta direta e diz que é assim que se fala. Ele diz ao humano para ser direto e pergunta se ele quer saber algo. Correspondendo ao tom, Ian diz que quer a cabeça do monstro. A resposta faz a criatura rir alto, dizendo que gosta dele. Ele então oferece um acordo ao mago, dizendo para ele unir forças com ele e despedaçar aqueles humanos imundos. A ideia choca Ian, enquanto a Manticora continua falando sobre como ele vai aproveitar o gosto da carne humana. Ele diz ao garoto que ele pode ter quantas mulheres quiser e depois que ele terminar, a Manticora as comerá também. O monstro começa a ficar animado com o pensamento, mas nosso garoto o interrompe com um suspiro de decepção. Cuspiu no chão na frente da criatura. Ele diz que a ideia é nojenta demais para ser considerada. Nosso garoto e Oberon levantam o dedo do meio e lançam insultos que fariam a mãe dele ter um ataque cardíaco. Dietrich tenta falar enquanto está claramente nervoso, mas é interrompido quando a Manticora se prepara, pronta para lutar. Mudando para o inglês, ele empurra sua pata para a frente como uma lança e declara que Ian é um humano digno de ser morto por ele. Nosso herói fica mais chocado por o monstro poder falar na língua comum e congela de surpresa. Moni reage rapidamente e lança um feitiço batendo seu pé no chão. Plantas começam a crescer rapidamente, formando vinhas maciças que se erguem como uma parede e separam a besta deles. No entanto, o velho não se acalma e, em vez disso, começa a repreender Moni por suas ações. Ela parece confusa e diz que prendeu o monstro, mas o velho a lembra de que seus homens também estão presos. Ela faz uma pausa por um momento antes de argumentar que os cavaleiros não estão indefesos e darão um jeito. De repente, o velho congela ao ouvir um grito do outro lado da parede. Preocupado com seus homens, ele sai correndo enquanto os dois gritam para ele parar. Pouco tempo depois, eles chegam ao local e ele pergunta imediatamente se todos ainda estão vivos. O clima fica sério quando um cavaleiro diz que eles sobreviveram, mas Dietrich está gravemente ferido. Deitado ali com dor, o cavaleiro leal pede desculpas por deixar o monstro escapar, mas o líder dos cavaleiros de Santiago o interrompe e o segura firmemente. Ian sente que vai desmoronar e cerra os punhos com força. Depois de renascer, ele nunca esperou ver alguém morrer bem na sua frente, especialmente alguém como Dietrich. Memórias do passado começam a passar por sua mente, enquanto ele luta para aceitar o quão real tudo parece. Fica claro para ele que, neste mundo, monstros e guerra são normais. As mortes sobre as quais ele só lia em histórias agora estão acontecendo diante de seus olhos. Recusando-se a ficar parado sem fazer nada, ele ajusta sua capa e caminha em direção ao seu aliado caído. Ajoelhando-se ao lado dele, ele pergunta a Dietrich se ele se lembra do que foi ensinado durante o estudo bíblico, e se alguém realmente acredita e reza com sinceridade, os céus encontrarão um caminho. As palavras trazem lágrimas aos olhos do cavaleiro, enquanto ele responde que sim. Ian então diz que eles deveriam rezar juntos, enquanto uma luz azul começa a se espalhar ao redor deles. Em sua mente, ele clama aos céus, dizendo que seu seguidor devoto está morrendo indefeso diante deles e perguntando se eles não farão nada. Uma voz responde que seu chamado foi ouvido e se oferece para fazer algo, já que Ian pediu tão gentilmente. Toda a área se enche com a luz azul, cegando temporariamente a todos. O velho o chama, mas depois para de falar antes de terminar. Enquanto isso, nosso herói solta a mão de seu camarada e olha para a sua própria, incerto sobre o que está acontecendo. A cena então muda para um lugar brilhante e etéreo, onde uma voz chama Dietrich e diz para ele acordar. Uma mulher vestida de branco estende a mão para ele, o que o pega de surpresa. O homem percebe que esta deve ser a criadora para quem ele tem rezado todo esse tempo. Enquanto ela desce e fica diante dele, ela diz que está feliz em vê-lo ali. Dietrich imediatamente curva essa cabeça e se sente sobrecarregado pelo que está acontecendo. A Santa Senhora lhe diz que o trabalho de sua vida ainda não terminou. Ele parece confuso e repete as palavras dela, tentando entendê-las. No entanto, a Santa Senhora estende a mão novamente e diz para ele espalhar sua mensagem ainda mais e ajudar aqueles que precisam. Mais importante ainda, ela diz ao cavaleiro leal que ele deve ajudar seu apóstolo, Ian. Nesse momento, Dietrich acorda no mundo real com seu mestre chamando seu nome. Ele se senta e pergunta o que acabou de acontecer. Nosso garoto diz seu nome enquanto caminha até ele e pergunta como é a sensação de renascer. O cavaleiro começa a chorar e imediatamente segura as mãos de Ian com força. Ele diz que nosso herói o salvou
porque a criadora deve ter ordenado. Nosso herói dá um sorriso nervoso e lembra que ele só foi capaz de usar artes sagradas porque a Santa Senhora permitiu que ele pegasse emprestado seu poder. Ele pergunta como o cavaleiro sabia disso e explica que a Santa Senhora lhe disse que Dietrich ainda tem muito a fazer neste mundo. Lembrando-se das palavras do grande ser, o cavaleiro grita de empolgação e começa a chamar Ian de apóstolo sagrado. Os outros cavaleiros presumem que ele pode ter levado uma pancada na cabeça e concordam em ficar de olho nele por um tempo. Observando a cena se desenrolar, Manny comenta que eles parecem muito alegres para pessoas que estavam perto de morrer momentos atrás. Vendo seus homens de volta em boas condições, o velho pergunta se eles estão prontos para lutar contra a Manticora novamente. Nosso herói envia Oberon à frente para explorar a área primeiro para que eles possam entender a situação melhor. O líder dos cavaleiros fica preocupado que algo possa acontecer com o pássaro, mas Ian ignora a preocupação, deixando-o confuso. Nosso herói diz ao esquadrão que a Manticora não é um bandido de baixo nível qualquer, então eles precisam estar totalmente preparados para lidar com ele. A cena então muda para a Manticora, que está ocupada atacando uma cidade próxima e perseguindo humanos pelas ruas. Um jovem está levando seu pai para longe do monstro, mas o velho homem subitamente escorrega e cai no chão. O filho chama por ele, mas já é tarde demais, pois a Manticora se aproxima para o bote final. Antes que o monstro possa morder, o jovem pega um forcado e tenta afugentá-lo de seu pai. Ele segura a arma mesmo com todo o seu corpo tremendo violentamente. A Manticora entende que o velho é seu pai e lhe faz uma oferta. Ele diz ao homem para matar seu próprio pai e, em troca, poupará todos os outros na área. O jovem recusa a oferta e diz ao monstro para morrer. A Manticora não parece nem um pouco incomodada com essa resposta. Ele levanta sua pata bem alto e se prepara para despedaçá-los. O pai e o filho se abraçam, prontos para aceitar seu fim, mas naquele momento, uma flecha voa e atinge o monstro no olho. O líder dos Cavaleiros de Santiago avança e desvia do ataque iminente, enquanto a Manticora grita de dor. O pai e o filho finalmente conseguem um momento para respirar, enquanto o velho cavaleiro grita para seus homens se prepararem. Os soldados avançam rapidamente, enquanto a Manticora encara a todos e grita que eles estão correndo em direção às suas mortes. No entanto, Ian chama a atenção do monstro e o chama de idiota. Tendo dominado as artes secretas de provocar raiva, ele afirma que a Manticora só está atrasando sua derrota inevitável. O monstro grita de volta para ele ficar quieto, mas nosso herói continua e se pergunta se é assim que soa um cão derrotado. A provocação funciona e a Manticora avança direto para Ian em velocidade máxima. No último momento, nosso herói sorri enquanto Manny dá um passo à frente e levanta seu cajado. Ela ativa outro feitiço de crescimento de plantas que envolve o monstro firmemente em vinhas. O velho homem então ordena que seus homens ajam, e eles jogam garrafas de barro na Manticora presa. A besta fica ainda mais furiosa ao ser coberta pelo líquido estranho. Enquanto isso, Manny diz a Ian que agora é o momento dele brilhar. Nosso garoto dá um passo à frente e ativa sua magia de fogo com um estalar de dedos. A Manticora percebe tarde demais que o líquido é óleo e imediatamente é envolvida em chamas. Seus gritos diminuem lentamente enquanto Ian não mostra reação, humilhando o seu inimigo até que ele não seja nada além de pedaços crocantes. Depois que tudo acaba, os cidadãos se aproximam para mostrar sua gratidão aos cavaleiros, que calmamente afirmam que apenas cumpriram seu dever. Ao fundo, nosso garoto lança um olhar frio para o líder dos Cavaleiros de Santiago, observando o velho senil a absorver todos os elogios. Oberon olha para ele com olhos inocentes e pergunta sarcasticamente por que seu grande mestre não está recebendo o respeito que merece. Ele diz a irritante bolinha de pelos para calar a boca, então se pergunta se sua exibição de assar uma Manticora viva com magia de fogo, na verdade, intimidou os cidadãos. Bem nessa hora, ele é genuinamente pego de surpresa quando um jovem e seu avô se aproximam para agradecê-lo por salvar suas vidas. Ele congela por um momento, sem saber como reagir, já que nunca esperou que ninguém lhe agradecesse. Um largo sorriso se espalha pelo rosto do velho ao notar essa reação. O líder dos cavaleiros subitamente se curva em gratidão ao poderoso mago que salvou a todos da grande má Manticora. Ian responde sem jeito que apenas seguiu as ordens de Manny, então não há necessidade de ele se curvar assim. Essa resposta surpreende o líder dos cavaleiros, que não esperava tamanha humildade vinda de alguém com suas habilidades e presença. Em sua experiência, garotos como ele geralmente crescem e se tornam heróis, cujas reputações os fazem parecer mais nobres que os próprios nobres.
nobres. Logo depois, um grupo de guardas se aproxima dos cavaleiros e pergunta se eles são os responsáveis por derrotar a besta. Em vez de responder diretamente, o líder dos Cavaleiros de Santiago exige que os tolos declarem suas identidades primeiro. Os homens pedem desculpas e explicam que são guardas do castelo do Conde. Nosso garoto fica surpreso quando eles convidam ambos diretamente para o castelo do Conde. Na mansão do Conde, os cavaleiros são recebidos com um banquete digno de sua conquista. O tio bêbado de Lucy elogia em voz alta seu forte senso de justiça, aplaudindo-os por destemidamente matarem uma besta profana tão perigosa. O velho sorri e casualmente afirma que não foi nada especial para guerreiros do nível deles. Suas palavras claramente deixam o Conde um pouco invejoso, desejando ter guardas como eles protegendo sua propriedade. Ele ignora o fato de que seus próprios guardas estão ali parados ouvindo. Em seguida, ele começa a cabajular a bruxa, prometendo que fará tudo ao seu alcance para garantir que nenhum padre jamais coloque os pés em sua floresta novamente. Então sua expressão subitamente se torna séria enquanto ele olha para Ian, mencionando que ouviu falar muito sobre ele através de sua sobrinha. O homem fica atordoado ao ver que o garoto está ocupado demais enchendo a boca com carne e pão para sequer notar que está sendo abordado. Quando seu pequeno amigo finalmente aponta que o homem de aparência importante está falando com ele, Ian lança um olhar frio para o canalha que acabou de interromper sua refeição gourmet de 3 pratos, firmemente agarrando um pão como se ele lhe pertencesse. Ele casualmente pede desculpas por não prestar atenção porque a comida é simplesmente boa demais para ignorar. Ao ouvir isso, o Conde finge ignorar seu desrespeito anterior. Em vez disso, o homem o aplaude por manter Lucy segura. Como recompensa, ele ordena que seu mordomo abra um baú. Dentro há um pergaminho mágico brilhante. Dizem que feitiços poderosos são inscritos em tais pergaminhos, que liberam sua magia armazenada no momento em que são rasgados. Vendo um item tão raro bem na sua frente, nosso herói fica completamente deslumbrado. Segurando o papel fino em suas mãos, ele observa cuidadosamente as inscrições escritas nele. O Conde sorri e pergunta se o presente que ele preparou especificamente para ele atende às suas expectativas. Nosso herói expressa sua gratidão por uma recompensa tão incrível, mas o Conde responde que é apenas o adequado para o herói que trouxe sua preciosa Lucy de volta em segurança. Com um estalar de dedos, as portas do salão de banquetes se abrem. Bem nessa hora, a garota nobre entra usando um lindo vestido, junto com um chapéu de mágico ridiculamente longo, com metade de sua altura. Aquele chapéu pateta quase faz nosso rapaz engasgar enquanto ele luta para conter o riso. Enquanto Lucy se senta ao lado de seu tio, ele se pergunta onde ela encontrou uma peça de cosplay tão ridícula. Timidamente cruzando o olhar com seu herói, Lucy pergunta suavemente como ele tem passado. Depois de observar a maneira como os dois olham um para o outro por apenas um segundo, o líder dos cavaleiros o lembra de forma provocativa que ele uma vez a chamou de irmã. A julgar pela expressão dela, ela o vê como algo mais do que isso. Seguindo em frente, o Conde oferece uma proposta ao nosso mágico. Ele quer que Ian acompanhe Lucy em sua missão de se vingar dos bastardos que a machucaram. O Conde solicita firmemente que ele se junte aos seus homens para garantir o sucesso da missão. Nosso garoto rapidamente percebe que o pergaminho mágico não era exatamente uma recompensa gratuita. Era claramente uma isca, destinada a pressioná-lo a aceitar a oferta. Ainda assim, o papel de um mago de lançar feitiços da retaguarda não é muito perigoso, então ele não é totalmente contra a ideia. Além disso, se as coisas correrem bem, ele poderia ganhar uma recompensa generosa de Lucy e seu tio. Mantendo-se humilde como sempre, ele concorda que, se eles acreditam que um mago humilde como ele pode ser de ajuda, então ele se juntará a eles. 3 dias depois, todos, incluindo Lucy, se reúnem do lado de fora da mansão do Conde. Lucy explica que o Conde está ocupado com os preparativos, mas que ele lhes dará uma recepção grandiosa quando retornarem. O líder dos Cavaleiros de Santiago simplesmente sorri e diz que está ansioso por isso. Enquanto isso, nosso garoto se sente irritado pelo fato de que seu esquadrão perdeu vários homens capazes, tudo graças ao Conde subornando-os descaradamente com seus tesouros. Bem nessa hora, o velho subitamente o agradece por permanecer ao seu lado o tempo todo. Ele promete que tem uma surpresa esperando por ele quando ele visitar a Ilha Trifar. Vendo-o confuso com o nome desconhecido, o líder explica que é uma ilha flutuante no mar de coral e que os habitantes locais o receberão calorosamente se ele mencionar o nome Salvador. Surpreso, Ian pergunta se Salvador é realmente o nome dele. Decidindo que finalmente é hora de revelar, o ancião afirma calmamente que seu nome é Salvador e que ele vem da família Orcas. Embora Ian não compreenda imediatamente a importância, Lucy reconhece instantaneamente o nome Salvador dos Lobos Brancos. O velho solta uma risada humilde e divertida sobre seu antigo título. Enquanto isso, nosso garoto fica ali se sentindo completamente excluído da conversa. Percebendo que ele está por fora, Lucy explica ao idiota que ele está diante do ex-líder da equipe de mercenários particular do Imperador, os Lobos Brancos. O líder deles era
tão habilidoso com a espada que correm rumores de que o próprio imperador lhe concedeu o título de mestre espadachim. Isso significa que eles estão atualmente na presença de uma lenda viva. Oberon e Ian não dão a mínima, no entanto, ambos encarando fixamente como se não fosse grande coisa. Chocada com a reação deles, Lucy exalta o velho. Ela está confusa sobre o porquê de ele não estar perdendo a cabeça e dano mortais por respirar o mesmo oxigênio que alguém daquele nível. Por outro lado, Salvador não parece muito surpreso com a reação apática de Ian, já que ele mais ou menos esperava por isso. Ainda assim, ele gosta quando as pessoas se aglomeram ao seu redor e ficam loucas depois de saberem sua verdadeira identidade. Com isso, o mestre espadachim e a bruxa se preparam para partir. Um dos cavaleiros agarra as mãos do nosso garoto. Ele está excessivamente emotivo enquanto pergunta se eles se encontrarão novamente. Antes de partirem, Salvador aperta a mão de Ian e promete encontrá-lo novamente na ilha flutuante. O velho então lhe deseja uma viagem segura até que esse dia chegue. Mais tarde, o conde sobe em um palanque para se dirigir ao seu exército. Cada passo parece mais pesado que o anterior, enquanto memórias do pedido de sua sobrinha para vingar a mãe passam por sua mente. Nunca em sua imaginação mais fértil, ele esperou que Grime fizesse algo contra Lucy depois do que ele já tinha feito à mãe dela. Mesmo assim, casar Lucy com um de seus retentores de confiança a transformaria em um poderoso escudo político. Seu território se tornaria muito mais seguro e ele ganharia mais controle sobre a baronia. Com isso em mente, o homem astuto planeja ter uma conversa particular com sua sobrinha assim que as coisas se acalmarem. Depois disso, o conde profere um discurso poderoso, inflamando seus soldados para pôr um fim à injustiça e aos crimes cometidos por Grime. Mais tarde naquela noite, os cavaleiros montam um acampamento. Alguns deles, incluindo Lucy, estão genuinamente confusos. Eles se perguntam se ele bateu a cabeça em algum lugar no caminho. Em vez de cozinhar comida, ele está apenas sentado ali fervendo sua colher. A jovem nobre tenta não julgar e se pergunta se ele vem de algum lugar pobre onde colheres são uma iguaria. Alguns cavaleiros à distância começam a espalhar rumores de que o mago mestre é um louco que bebe sopa de colher. Irritado, nosso garoto diz a Lucy que ele está desinfetando a colher. A palavra difícil passa direto pela cabeça da cabeça de vento. Ele então descarta o assunto, dizendo que é complicado demais para ela entender de qualquer maneira. Isso só deixa os cavaleiros mais curiosos, pensando que ele está preparando algum prato misterioso e delicioso. Eles acabam irritando-o ainda mais, perguntando se podem adicionar a carne deles na sopa especial dele. Após o jantar, Lucy admite que tem pensado em algo há algum tempo, mas ainda está incerta. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela o lembra da recompensa que prometeu mais cedo. A jovem nobre parece completamente perdida ao decidir o que dar a ele, dizendo que ele provavelmente está cansado de receber moedas de ouro o tempo todo. O cara quebrado fica sem palavras, mas ele a deixa continuar falando sobre uma recompensa que ela acredita ser verdadeiramente digna de alguém como ele. Ela compartilha uma lenda que diz que as fadas presentearam o primeiro barão de Tarion com uma espada mágica. Aparentemente, essa fada se apaixonou por ele depois que ele salvou o reino delas. Lucy está completamente encantada com a história de seu ancestral, mas Ian não engole nem um pouco aquele conto de romance de baixo nível. Ele questiona por que a família Tarion nunca recebeu um título maior que barão se eles possuem uma arma tão lendária. Isso instantaneamente quebra a pequena fantasia dela, e ela admite sem jeito que tudo isso aconteceu há centenas de anos. Então ela acrescenta que há apenas um probleminha minúsculo entre ela e a espada. Ela está enterrada dentro do túmulo do primeiro barão, o que significa que eles teriam que roubá-lo para colocar as mãos nela. Chocado, nosso garoto apenas encara a garota desequilibrada, que casualmente espera que ele, um completo estranho, roube o túmulo do próprio tataravô dela. Mesmo assim, ele pergunta se ela realmente está bem em abrir mão de um tesouro de família tão inestimável, já que a família dela claramente poderia usá-lo para fortalecer a reputação da baronia. Ele tenta convencê-la de que há maneiras melhores de usá-lo, mas Lucy apenas faz um bico de raiva. A jovem nobre explode, explicando que ele lhe deu uma segunda chance de lutar. Suas mãos tremem, enquanto ela diz que tudo o que ele fez mudou sua vida, então ele merece uma recompensa de igual valor. Ela se levanta, envergonhada e claramente chateada por ele estar menosprezando algo em que ela pensou tanto. Chamando-o de bobão denso, ela volta correndo para sua tenda. Depois de ouvir tudo isso, o cara com o QI de uma panela de arroz percebe que deveria ter lidado melhor com isso. Bem nessa hora, um cavaleiro ruivo o chama, perguntando se ele pode ter um momento do seu tempo. Ao mesmo tempo, um fazendeiro por perto ameaça espancar alguns cavaleiros se eles ousarem roubá-lo. Os canalhas imundos zombam dele, dizendo que talvez considerem ir embora se ele entregar algumas galinhas. Um deles aponta o dedo para o peito dele, alegando que cavaleiros marchando para a guerra não podem sobreviver sem comida para alimentá-los. No entanto, sua arrogância desaparece no momento em que ele avista um corvo pousando em um galho de árvore próximo. Ele imediatamente o reconhece como o animal de estimação
aproximação do mago mestre. Do nada, Oberon começa a já avisá-los de que o mestre está vindo, enquanto os três idiotas ainda estão chocados que o corvo pode falar. Nosso garoto os cumprimenta casualmente por trás. O trio trêmulo se vira lentamente com expressões rígidas, percebendo instantaneamente que estão ferrados. Nosso garoto pergunta friamente o que diabos eles pensam que estão fazendo. Veja bem, ele teve uma reunião com o conde antes de serem destacados. A hesitação do conde o fez pensar que o pedido seria algo sério, mas, para sua surpresa, o homem simplesmente lhe pediu um favor. Ele precisa lidar com seus mercenários mal disciplinados que vivem roubando cidadãos. Nosso garoto está confuso porque isso soa mais como um trabalho para os cavaleiros. O conde solta um suspiro profundo e explica que os cavaleiros e os mercenários são próximos demais. Eles são irmãos de armas, então encobrem os crimes uns dos outros. A princípio, ele deixou passar, já que isso mantinha os mercenários ocupados. Mas agora eles ficaram ousados, roubando abertamente, e ainda por cima no território de sua preciosa sobrinha. Ele julga silenciosamente o tio que o implorou naquela noite para dar a eles um aviso, esperando que isso os colocasse na linha. Agora parados sob seu olhar cortante, os três cavaleiros se amontoam como gêmeos siameses. Ele declara que é hora desses vira-latas que reviram o lixo pagarem o preço por roubar seu próprio povo. Os três fazem xixi nas calças quando nosso mago mestre diz que vai cancelar a assinatura de vida deles para servir de exemplo. Na manhã seguinte, a notícia de seu aviso se espalha por toda parte. Os mercenários estão tão abalados que se recusam até a sair para fora. Suas ações deixam o conde e sua sobrinha felizes, aliviados por seu povo finalmente poder se sentir seguro. No entanto, o Cavaleiro Ruivo tem mais notícias. Ele pede uma reunião direta com o conde para apontar uma falha grave em sua estratégia. O soldado afirma sem rodeios que, em sua condição atual, eles não passam de presa para o exército de Grime. Surpreso, nosso garoto pergunta se ele realmente acredita nisso, mesmo com 400 soldados treinados do lado deles. O cavaleiro repete que eles não são mais soldados, eles são presas inofensivas. Ele explica que anteriormente seus homens costumavam saquear os territórios de Grime durante ataques. Seus saques e opressão constantes forçavam os cidadãos a protestar contra Grime, mantendo suas forças distraídas. Mas desde que pararam de assediar os civis sob a pressão de Ian, a situação mudou completamente. Os habitantes da cidade agora estão calmos, não há agitação e tudo está estável. Isso significa que Grime pode se concentrar inteiramente em reunir suas forças nos bastidores, colocando-os em uma desvantagem enorme. Além disso, desde que as tropas foram colocadas na linha pela punição do nosso mago mestre, o moral deles sofreu um golpe sério. Ouvindo tudo isso, nosso protagonista percebe que eles estão presos em uma situação bem ruim. A atualização de Grime causa uma dor de cabeça terrível no conde, enquanto ele luta para encontrar qualquer tipo de solução. Sem opções, ele se volta para nosso herói em busca de ajuda. Eles não podem se dar ao luxo de perder esta guerra, ou o usurpador pode levar tudo desta vez. Com um olhar preocupado, Lucy também se volta para ele cheia de expectativa. Mesmo sob essa pressão, ele argumenta calmamente que a situação não é totalmente desesperadora quando ele está por perto. Suas palavras tranquilizadoras elevam instantaneamente o ânimo deles, deixando tanto o tio quanto a sobrinha ansiosos para ouvir o mestre falar. Ao mesmo tempo, os soldados, parados atrás do Cavaleiro Ruivo, o encaram como se ele tivesse acabado de dar um tapa na mãe deles. A dupla suspeita claramente não confia em sua atitude excessivamente confiante e parece estar tramando algo por fora. Na manhã seguinte, nosso garoto vai até a casa de um fazendeiro. O fazendeiro começa a gritar com o visitante e seu corvo irritante, que continua fazendo barulho do lado de fora de sua porta. No momento em que ele abre, nosso garoto se coloca bem na frente dele com um olhar vazio que o assusta até a alma. Com uma voz forte, ele exige saber se o homem é o dono do campo de trigo. Confuso e irritado, o fazendeiro rebate, pedindo que ele revele sua identidade primeiro. Um cavaleiro próximo rapidamente o apresenta como o aprendiz da mestra maga Elidith, Lord Ian, o que instantaneamente drena a cor do rosto do fazendeiro, que percebe que insultou um lord. Ele imediatamente se joga no chão, pressionando seu rosto gordo na terra, enquanto implora a Lord Ian que perdoe sua ignorância. Com o cenário preparado, nosso protagonista segue suavemente para o próximo passo de seu plano. Ele declara que as colheitas já estão condenadas, deixando o pobre fazendeiro desesperado por uma explicação. Batendo seu cajado com força no chão, ele ruge que a maldição do primeiro barão de Tarion caiu sobre seu trigo. Totalmente comprometido com a atuação, ele baixa a voz e explica que a maldição atinge qualquer terra que foi tomada do proprietário
proprietário legítimo. E, achando que todo o seu sustento está prestes a desaparecer, o fazendeiro implora desesperadamente por uma solução, ou pelo menos algo que ele possa fazer. Nesse momento, nosso garoto diz a ele para se acalmar. Ele de repente age como se sentisse algo, e seus olhos se arregalam em choque, como se estivesse recebendo uma mensagem divina dos céus. Levantando as mãos dramaticamente, ele declara que os céus revelaram a única maneira de quebrar a maldição. Se a herdeira legítima, Lucy Tyrion, se tornará baronesa, a raiva do primeiro barão finalmente será apaziguada. Com essa mensagem entregue, ele e os cavaleiros deixam a cena rapidamente, alegando que detectou outra maldição nas proximidades. O fazendeiro quase se mija enquanto nosso garoto vai embora, deixando um aviso final de que toda a terra se tornará estéril sob o governo de Gryme, o usurpador. Depois de repetir esse mesmo ato mais algumas vezes em lugares diferentes, rumores sobre a maldição se espalham como fogo entre as pessoas. Logo, o povo começa a protestar, exigindo que Gryme renuncie e deixe Lucy assumir a coroa para que possam ser salvos da tal maldição. Ao mesmo tempo, sua estratégia de mestre também aumenta o moral destruído do exército. No entanto, alguns dos soldados mais desconfiados do lado de dentro não parecem felizes com nada disso. Mais tarde, naquela noite, eles levam suas reclamações diretamente ao conde. Confuso com a atitude estranha deles, o conde exige saber o que exatamente os deixou tão agitados. Os soldados argumentam que seu mestre mago jogou sujo ao espalhar rumores de que sua terra natal estava amaldiçoada. Eles afirmam que é completamente inaceitável servir sob um mago que amaldiçoa sua própria terra. Perplexo com esses idiotas completos, nosso garoto pergunta se eles são seriamente estúpidos a ponto de acreditar em um absurdo que ele inventou bem na frente deles. Os idiotas ainda retrucam dizendo que suas táticas obscuras são exatamente o motivo pelo qual não podem confiar nele. Naquele momento, ele percebe que seu plano saiu pela culatra. No momento em que contou uma mentira, eles começaram a tratar tudo o que ele diz como outra mentira. Ele solta um suspiro cansado, já farto das reclamações estúpidas que esses palhaços continuam jogando nele. Ao mesmo tempo, ele entende que os cavaleiros são a espinha dorsal de seu exército, então eles não podem ser simplesmente ignorados. Um olhar para o rosto preocupado do conde confirma que o homem sabe que precisa atender às demandas deles para manter sua confiança. Decidindo facilitar as coisas para ele, ele toma a iniciativa e dá um passo à frente. Se eles não querem um mago indigno de confiança por perto, então ele não tem problema em ir embora por conta própria. Os cavaleiros ficam frustrados, claramente não esperando que ele fizesse esse movimento, mas então ele os atinge com outro golpe. Ele deixa claro que eles não devem voltar rastejando para pedir ajuda mais tarde, porque se ele for embora agora, ele não voltará.